para as coisas e para as do esporte. Na verdade, eu fiquei meio desconcentrado porque eu não li a pauta. Agora eu tenho encontrado o Chita Verde que me mandou a pauta gentilmente aqui. E eu estou surpreso com essa discussão. Por quê? Por que essa discussão? Porque o Ronaldo defendeu que o Endrick fosse convocado, por exemplo, e usou o exemplo dele, né, para dizer que, olha, essa história de que é mais jovem, 16, 17 anos, eu fui à Copa do Mundo, para mim foi importante, o Ronaldo falou. Tudo bem, só que E falou do Kaká também em 2002. E não havia 26 jogadores, só que o Tite precisa ter um jogador para cada característica e circunstância de jogo, e não pode chegar, como aconteceu na última Copa do Mundo, olhar para o banco e... O que eu faço? Né? Então ele levou desde jogadores mais bem preparados a jogador em final de carreira, para que tenham características diferentes para cada circunstância específica que o jogo se apresentar. Segura o resto para a hora do debate, que isso aqui é só aperitivo pra gente fazer o primeiro intervalo. O futebol, ele tá demais hoje, eu não tô entendendo. Hoje ele tá fora de rotação. O que tá Eu não sei a roupa que o Figueiredo me deu aqui, eu tô... Aqui a hashtag F90BR, o Robson tá falando. Quem pediu o Endrick na seleção só pode estar sob efeito de álcool, o Moacir. Tão absurdo quanto a convocação do Daniel Alves, mas aí vem aqui o Rafael e fala, eu levaria o Endrick tranquilamente. E o José Renato mandou uma mensagem pro Zé. Malandro é o Zé, que tava lá esperando o nome dele depois do Daniel. Quem sabe ele não vai pra Copa. Era bom, hein, Zé? Intervalo no Futebol 90, a gente tá voltando. Aquecer aqui, Você veio direto. O inimigo da alegria e inimigos do ritmo temos também aqui. O Tite está pensando no time titular. A gente quer saber quem vai estar em campo. Acho que a dúvida maior talvez seja no ataque. Eu gostaria que ela fosse no meio, mas acho difícil. Vamos ouvir o Tite. De duas formas a equipe se consolidou e adquiriu confiança, né? E existe a estratégia. A estratégia, tu mantém a mesma ideia e tu vê do adversário aquilo que ele pode te impor para que tu possa utilizar uma ou outra escalação. A da estreia? Não sei. Existem duas formas que nós de atuar. Ele é com dois atacantes de flanco, ou ele é com o Paquetá do lado, o segundo meio-campista um pouco mais à frente, e tem visto dessa forma, é onde a equipe ela tem produzido, e depois tem peças de reposição com características parecidas. Então existem esses dois modelos e nós vamos pleitear, porque eu acredito não em tirar em zona de conforto, eu acredito em botar em zona de confiança e desafiar o atleta a ser melhor. Eles têm concorrência nas suas funções. Se não produzir bem, vai ter o outro concorrente de forma leal. Isso é legal, mas ninguém vai tirar de zona de confiança. 16 dias para a estreia do Brasil na Copa. A Copa começa um pouquinho antes, no dia 20 de julho. Vamos fazer um exercício aqui para a gente ver se faz sentido o que o Tite dizendo. Vamos escalar Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e o Alexandro. Casimiro, Fred. Eu já... então. Começa aí. Aí já começa Você quer a escalação com a cabeça do Tite? Do Tite. Fred, Casemiro e Paquetá. O Neymar ali fazendo esse bailado. E aí com Richarlison e Rafinha na frente. Com essa é a escalação que vocês titular da Copa. Essa é a escalação que deve começar o primeiro treinamento quando o Tite chegar ali para preparar a equipe. Se é que vai ser titular, eu não sei. Eu acho que Itália, né? Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo... O Rafinha na seleção, até agora, pra mim, um jogador que eu aplaudo muito. A atuação contra a Argentina, quando ele toma uma cotovelada suja do Otamendi, uma atuação épica. Contra o Uruguai também, né? Contra o Uruguai jogou demais. Porém, no Barcelona ele não vive um bom momento. Tem cara que chega na seleção e é outro jogador. Sim. Né? Acho que o próprio Coutinho, né? Agora fora por lesão, é outro jogador quando chega ótimo ali. Exemplo. Se o Rafinha for o jogador que vem sendo na seleção nos treinamentos, eu acho que ele fica. Senão, ele pode perder a posição. Outro é o Richarlison. Richarlison... vai estar voltando de lesão. E no Everton ele não é exatamente um centroavante e tal. E como centroavante, é muito mais jogador. Se eu tô no clube, vou contar qual você contrata para ser o centroavante. O Gabriel Jesus de olho fechado. Eu não pestanejo. Assim, é uma decisão fácil. Mas chega na seleção, a bola cai no pé do Richarlison, ele faz um gol. Então, eu tenho algumas dúvidas. Essa seleção, eu acho que é a que começa treinando.
vai ter uma semaninha ali, muito pouco para o Tite definir. Na verdade, eu acho que começa jogando e teremos algumas mudanças. É a seleção. E ao longo do nosso programa, nós vamos até palpitar quem pode perder posição, tudo, né? Porque. Acho que o Birner falou, Edu, desculpe, em relação ao momento do clube. Olha, eu não sei o quanto o momento do clube vai pesar para cada um começar jogando a Copa. Eu ia completar com isso. Exatamente, o Daniel tá fazendo o quê? Não, tanto é que eu ia completar com isso, porque o Tite, nos clubes, ele já era assim. Na seleção, ele estendeu. Para perder posição, tem que ser realmente uma oscilação técnica muito grande e alguém pedindo passagem. Eu acho que dessa vez... Boa tarde, né? Boa tarde. Todos, Dani. Boa tarde. É que eu não sei se é pro lado direito. O meu lado... porque a... Birner, é louco, chácara. O problema é que... Não é um problema, né? Eu acho que nós vamos ver se realmente, de fato... Né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, de fato, o Tite aprendeu com aquilo que aconteceu em 2018. Né? Isso significa o quê? Isso significa que ele vai mudar a equipe de acordo com o adversário. Eu acredito que ele vai ter e com o momento dos jogadores mas também, aí fazendo esse exercício para a Sérvia, vai. E com o momento dos jogadores também? Não, mas na seleção o momento é difícil na seleção, sabe por quê? Porque no clube você joga de uma forma, na seleção você tem mas eu tô falando do momento de jogador na seleção. Sim. Por exemplo, o Willian na última Copa, por exemplo. Mas o Willian na última Copa, aí, não é, eu acho o seguinte, eu acho que em determinados momentos você tem que escutar o treinador. Em outros, você tem que escutar aquilo que você sente no campo. O Willian veio aqui no Resenha e falou que a jogada dele contra o México, que resultou no gol, foi, entre aspas, uma indisciplina dele taticamente, porque o Tite gostaria que ele permanecesse o tempo todo ali. Sim, o Gabriel Jesus pagou caro uma Copa inteira por isso. Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, todos esses caras foram sacrificados para o Neymar jogar. Mas é o Neymar, é o grande craque. Vai acontecer de novo. Eu também, não assim, naquele momento ali, aí eu acho que é um grande erro que eu venho falando há um bom tempo em relação a clube. A seleção não é um clube, a seleção você tem que ter os melhores, e eu acho que o Tite aprendeu nesse momento. O momento do Rafinha no clube, no Barcelona, não é legal. Sim, como joga o Barcelona? Quais os movimentos que ele faz? Quais os companheiros que estão ao lado dele? Como joga a seleção brasileira? Quais os movimentos, né, que ele irá fazer dentro da seleção? Com a bola, sem a bola? O entendimento técnico, muitas vezes, em relação aos jogadores brasileiros. Você tem uma outra forma de ver o jogo, de entender 1-2, como é que funciona. Então isso, muitas vezes, ele acaba acontecendo o que o Birner falou. No clube está mal, chega na seleção, arrebenta. Porque aí eu vou pegar uma frase do Tite, né? Porque o coletivo potencializa o individual, mostra. O campo mostra. Eu equilíbrio. Eu espero que o Tite tenha aprendido isso, né, na última Copa do Mundo, porque se ele não fizer, nós teremos problemas. Ele levou 9 jogadores de ataque, né? 9 jogadores de ataque. Quantos jogadores jogam no ataque? Quantas posições nós temos no ataque? São 3, né? Mas sim, ele levou 9. Levou 9. Sim. Para 3 posições, teoricamente, às vezes para 2 posições, porque você tem um centroavante que fica lá e o Neymar que vem no meio. O que você gostaria de ver? Vamos mudar a dinâmica. Uma coisa é a cabeça do Tite, outra coisa é o que a gente gostaria. Eu gostaria de ver uma seleção que não vai estar em campo. Eu sei que tirar o Fred de segundo volante é uma coisa impossível lá na frente. Eu acho que aí é aquela história, você tem que aproveitar o momento, e como eu falo, seleção não é clube, você tem que aproveitar o momento do Vinícius Júnior. Vinícius titular. Você não pode deixar fora. Tem um outro ponto que é interessante. Não pode deixar e aí você monta o time como? Só para entender o de cada um. E aí você montaria como? Eu vou até abrir a terceira posição do meio campo, porque eu acho que ela impacta nos 3 atacantes, né? Sim. Porque você tem a possibilidade de botar o Neymar como último homem de meio campo, aí você abre o Vinícius, bota um centroavante, eu tiro o Fred, jogaria com Casemiro, Paquetá e o Vinícius Júnior aberto pelo lado esquerdo. Eu já mudaria um pouco, eu colocaria, eu acho até que o Bruno Guimarães ao longo da competição vai ganhar posição. Também acho. Porque o Bruno Guimarães... Tenho muita dúvida em relação a isso. Quando eu olhei, quando o Fred começou a ganhar mais corpo na seleção, na Copa América passada, eu me lembro de alguns torcedores olhando, esse Fred, mas ele fazia uma função muito importante na seleção brasileira. Ele até passa o Fabinho das escolhas do Tite, porque ele faz uma função que ele libera um pouco o Casemiro. Só que com o Bruno Guimarães, eu acho que o Casemiro divide também a criação. O Fred é um bom criador, mas não tem a mesma entrega do Bruno Guimarães. Eu acho que o Bruno Guimarães é um cara que começa a criar o teu jogo a partir dali. Mas o Tite adora o jeito que o Fred ataca a bola quando perde a bola. Isso, a velocidade dele. Ele falou isso para o professor Calçade e para o Paulo Andrade. Mas a seleção do Eduardo de Menezes teria o Bruno Guimarães,
E o olhar do Vini Júnior tem que arrumar uma vaguinha para esse cara na frente. Mas eu já falei isso aqui, eu tenho as minhas ressalvas em determinadas coisas, em determinados acontecimentos, né? A Dani falou agora sobre a divisão de responsabilidades, né? E eu acho que aí, por exemplo, o Neymar, esse ano ele tem uma responsabilidade menor do que dos outros anos. Porque ele tem Vinícius Júnior. Não sei se é responsabilidade, acho que ele tem um peso. Não, o que eu falo, o peso dele vai ser sempre o peso do Neymar, o melhor jogador de futebol brasileiro. Não, mas eu digo pra carregar e jogar com essa seleção. Antes era um peso 5, porque era tudo em prol dele, e agora isso está dividido. Não, então, isso está dividido, é o que eu ia falar. Agora ele tem o Vinícius Júnior, pode ter o Rodrigo, ele pode ter o Paquetá, ele tem uma série de jogadores que irão dividir a atenção com ele, porque hoje o Vinícius Júnior é conhecido tanto quanto o Neymar, eu acho, em relação ao que ele fez no Real Madrid, a evolução, os gols, a repercussão daquilo que nós fizemos no último jogo. Se fizer o gol, você não vai dançar, né? Que foi o Cu que falou contra o Atlético de Madrid, e nós vimos a repercussão mundial que teve isso. A minha grande preocupação é o Tite e Neymar. Chamar muita responsabilidade para ele. Quando eu falo Neymar chamar muita responsabilidade... Mas fez contra a Tunísia, por exemplo, é isso? Pega a bola, segura, revida. Fazer uma falta que não entendi. Não só a falta, mas assim, quantas vezes nós vimos a bola, muitas vezes o Neymar é aquele cara que precisa que a bola passe no pé dele. Isso. Sim. Senão ele não se sente confortável, até aí tudo bem. Ele não admite ficar apagado em campo. Só que o que acontece, hoje o futebol, a dinâmica do futebol, ela é muito rápida, a intensidade do jogo. O que eu não gostaria de ver é o seguinte, o Brasil com dificuldades, o Neymar pega a bola no meio campo, fica fazendo aquela gracinha, esperando, chamando falta do adversário, porque isso não serve. Não, é ruim para ele também, serve. Né? Que ele apanha no meio de campo e não no ataque. Mas é a forma como ele jogou a vida inteira e agora não tem como você corrigir. Me perde mais tirar. Que ele agora, faz isso. A dúvida é, porque nós estamos falando de um mecanismo que está funcionando perfeitamente. Nós estamos falando de uma seleção que fez uma boa campanha, que está jogando bem, que tem um bom trabalho. Em ascensão, inclusive. Sim, o grande problema é Copa do Mundo. É um outro torneio, não é Copa América, não é eliminatórias, o mundo inteiro está te vendo, a responsabilidade é muito grande. Claro. Na cabeça desses jogadores não passa apenas só o jogo, passa cláusulas contratuais, passa futuro depois da Copa do Mundo, o próprio treinador também, né, passa uma série de coisas. O que eu não quero e o que eu não espero que não aconteça é que o Neymar retarde ou deixe a seleção lenta para o prazer dele. Sim. Não, eu vou segurar a bola para fazer o jogo para ele. Isso acontece em alguns momentos. Isso acontece em alguns momentos. Mesmo. E aí a grande expectativa não vai fazer isso. É o Tite. Como ele vai se comportar, o Tite, em relação a isso? Não vai permitir. E os próprios jogadores, porque por mais que o Neymar tenha uma divisão de responsabilidades, eu não sei se o Neymar neste momento, ou no momento que ele irá ser testado dessa forma, ele vai ter a maturidade de chegar e ficar tranquilo se alguém cobrar. Sim. Ou se alguém vai ter a possibilidade de chegar nele e falar assim, toca a bola. Talvez o Daniel Alves seja esse cara. Falar disso. Zé, eu conversei com pessoas próximas ao Neymar. Eu quero saber como é que o Birner e o Prates montariam também. Só para trazer uma leitura, porque eu conversei com pessoas próximas ao Neymar, do staff. Fontes, solta fontes. E tem umas coisas interessantes para a gente trazer para o nosso debate. Primeiro que na opinião deles, na visão do próprio Neymar, ele tem uma divisão hoje, como vocês falaram, de responsabilidades e de olhar, que antigamente o cara olhava o Neymar. Por exemplo, o que aconteceu com o jogo da Colômbia? O Brasil, naquela Copa do Mundo, se esfarela ali. O Brasil depois começa a perder a situação toda, porque o olhar era para o Neymar que estava contundido. Hoje, o Tite chegou a essa situação e o Neymar e os jogadores gostaram muito disso, de você tira o Neymar do jogo. Você está falando de 2014, nós estamos falando de 2014, 2018, que aconteceram, as duas coisas que aconteceram. E outra coisa que me falaram, que o Neymar, nesse momento, está muito mais leve, porque ele também chega a uma Copa sem estar envolvido em polêmica fora do campo. Quem é que pode ajudar o Neymar montando esse ataque de outra maneira? Porque tá vendo, é engraçado, a gente cobra do Neymar que ele não seja esse personagem, mas eu tô aqui falando de ataque, de montagem, de quem vai estar no entorno do Neymar, e a gente volta pra ele como personagem central. Se olhar a pouca amostragem que eles tiveram juntos, é o Vinícius Júnior. Eu também acho. Porque o Neymar joga pra esquerda e deve ser muito chato, sendo gentil, tá? Pra quem vai marcar a seleção brasileira, tem que lidar com esses dois personagens. O Paquetá pode fechar ali pra esquerda, fazendo, no caso da perda de bola, né? O Rafinha fecha na direita, você monta uma linha de 4 com 2 volantes. O Vinícius volta
mas se não der tempo de voltar, tem o Paquetá que sabe fazer a cobertura ali. Você tá tirando o outro volante? Não, você tá tirando centroavante. Tirando sem nove de referência. Que é uma ideia de jogo. Porque as pessoas têm o Brasil já como uma seleção classificada para o mata-mata. E a tendência é que se classifique, mas o grupo é um grupo perigoso, difícil. A seleção por exemplo, a Suíça, coletivamente, é uma seleção muito forte, já deu problema para seleções grandes. Individualmente, a Sérvia tem uma bela seleção. Sim, também acho. Milinkovic-Savic, Tadic, Vlahovic, por exemplo. O Kostic, né, que tá na Juventus, que sim, foi contratado para jogar lateral e hoje está jogando com Mitrovic, tem vários bons jogadores ali. Jogadores, tecnicamente, por exemplo, eu acho que com a bola é uma seleção mais capaz que a seleção suíça. Não é coletivamente, porque a Sérvia geralmente não consegue fazer um jogo rápido, né? É um jogo... Não chega a ser cadenciado, mas não é um jogo de transição tão veloz assim, apesar de ter qualidade, tem lançamento longo. Mas, por exemplo, os duelos do Vlahovic contra a dupla de zaga brasileira, certamente são uma preocupação do Tite, porque a dupla de zaga brasileira é uma dupla boa, por cima, mas não é uma senhora dupla de zagueiros, assim. Eu não confio 100% no Marquinhos. No Marquinhos? Por cima. Não, por baixo ele vai bem. Não confio 100%. Eu acho ele um bom jogador, mas eu não vejo esse jogador que passa tanta segurança como as pessoas. Mais seguro? Eu não confio. Eu não tenho essa confiança na dupla de zaga. Oposta, é isso? Eu sou o contrário. Essa visão que você tem do Marquinhos, talvez eu tenha do Thiago Silva. Eu não tenho nos dois. Mas eles se completam. Mas essa preocupação da bola aérea defensiva, eu acho que ela tem. Pega um jogo aí. Tem todo nexo para acontecer. Faz uma análise. Justificativa para acontecer. Contra uma seleção que é muito boa na bola parada como a Sérvia. Faz uma análise aí nos grandes jogos, nos grandes enfrentamentos do Paris Saint-Germain com o Marquinhos. Eu confio mais no Thiago. Eu acho o Thiago mais seguro. Sabe, eu acho que ele é bom jogador, não estou dizendo que ele não é bom jogador. Estou falando, na minha visão, ele é um jogador que nos jogos grandes, nos grandes jogos, naqueles jogos em que você põe a bola embaixo do braço e fala assim, aqui não vai passar, aqui é meu, eu não tenho essa confiança. É que esse ano, nessa Copa de 22, o Tite fala muito isso, né? O de 18 fez o de 22 amadureceu com o de 18. Até a convocação, Daniel Alves à parte, porque eu acho que a gente, quando olha a lista, 90% da lista, todo mundo concorda. É difícil você falar. Acho que tem dois nomes questionáveis ali, você o Daniel tem ali e duas o posições. Questionáveis, mas eu não discordo. Esse momento, Birner, é um momento que ele vai olhar para o banco, ele tem alternativas. E aí eu vou até na zaga. O Militão pode entrar em alguns momentos, até pela sua jogada aérea. O Danilo está avaliando muito o Militão, talvez como reserva do Danilo. Mas não ele quer dizer que ele não possa ser um reserva. Teve jogos nas eliminatórias, eu quero lembrar vocês que nas eliminatórias, em alguns jogos, o Militão foi titular. Sim. Então, não é um olhar de essa zaga tá fechada. Essa zaga pode ter um Militão ali. Voltando para frente, Prates, para te ouvir, no ataque, quem que você gostaria de ver? E se você acha que pode haver, de fato, alguma mudança até a estreia, ou se não, se essa seleção... Não, acho que para começar, Dani, talvez Bruno Guimarães no Fred, para começar. Acho que o Vinícius Júnior é uma alternativa para início muito interessante, mas eu acho difícil começar com o Vinícius Júnior. Muito pelo que o Tite apresentou até agora. Agora, esse Tite também é uma novidade para a gente. O Tite que convoca 9 atacantes, pro próprio Tite é uma novidade. O Tite é um treinador que sempre ele se preocupa muito com a parte de equilíbrio, de um time que não sofra muitos contra-ataques, sempre alguém posicionado para o time, por exemplo, não cobrar um escanteio e depois tomar contra-ataque de 3 contra 2, 3 contra 1, não é a cara do Tite. O time é muito organizado defensivamente para marcar. Eu acho que até para o Tite esse último ano e meio foi uma novidade. O Tite está testando e está provando uma situação que ele viveu pouco na carreira. Né? Claro que tem o pós-Copa América. Tinha jogadores desse nível, né, também. Então, o Birner, mas mesmo esse Tite faceiro com 9 atacantes, é um Tite que é uma novidade pra gente que acompanha a carreira dele. Por mais que os pontas tenham aparecido, por mais que ele tenha se encantado com o que viu, com o Antony, com o Rafinha, com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, eu acho que o Tite também tá se colocando em uma situação que ele não viveu quase na carreira. E uma coisa sobre pra ele é uma novidade sobre também. O Tite fez o questionamento. É algo diferente. Porque eu tenho uma visão otimista, não é pachequismo. A seleção realmente dependia do Neymar nos outros mundiais. Sim. Nesse não depende. E outra coisa, ele parece, e vamos esperar até a Copa do Mundo, chegar no torneio na sua melhor condição física. Até porque é meio de temporada na Europa. Sim. Ele não está chegando em final de temporada, arrebentado, cansado. Essa Copa vai ter isso. Vai aparecer várias seleções, né? Não só a brasileira. Porque essa Copa tem duas diferenças. Uma, não há tempo de preparação. Termina o campeonato ali e semana seguinte tem jogo. Antes tinha 3 semanas, depois 2 semanas, então o treinador podia ali ver. Não tem tempo de preparação. E a segunda, os jogadores não vão chegar na sua pior condição atlética no Mundial.
a Copa vai impactar nos campeonatos europeus depois. Sim. Ali ela vai fazer um estrago, eu acho, da temporada. Vai ter gente voltando Não que os campeonatos europeus vão fazer estrago na Copa. Então, a gente vai ter algumas coisas diferentes que a gente precisa ver na prática como é que vão funcionar. Meu. E esse ano o ataque da seleção, com todo... Olha, entendam bem o que eu vou falar. Com todo o respeito à história do Tyson. Mas o Tyson é convocado em 18... Eu não entendi até hoje. Tanto é que o Tite, numa hora, olha pro banco assim, ele tenta achar uma solução, ele não acha. Porque ele levou jogador machucado. O Douglas Costa, por exemplo, se pudesse jogar, talvez mudasse a história do Brasil na Copa. Exemplo, Douglas, o próprio Fred. O Fred estava machucado, então, ele permaneceu lá. Só que erro do treinador. Erro do treinador. Porque ele poderia ter... Vem cá, muito obrigado, seus serviços são prestados, a minha gratidão e tal, mas agora eu preciso pensar na seleção. Nesse momento eu acho que ele não faz, né? Ele tira o Coutinho, que é machucado ali um dia antes da convocação. Acredito que o Richarlison está indo, é porque vai ter condição integral de jogo, Mas a do Coutinho, mesmo o Coutinho estando bem... Você acha que não iria? Não, eu acho que ele iria. Eu acho que ele iria, porque o Tite ama o Coutinho, né? Mas só que é o seguinte, vamos fazer uma comparação. Coutinho, Everton Ribeiro, quem jogou mais? O Everton. Você deixar o Everton Ribeiro de fora dessa seleção só porque você simplesmente... Os dois. Também. Eu acho que o Coutinho joga mais por Martinelli entrando nessa vaga do Coutinho. Tanto é que o Martinelli entra nessa vaga. Não sei se vocês repararam com esses vídeos que viralizaram todos das convocações. Até o do Neymar. Tem uma hora que eles estão vendo assim, ataque. Aí vai dando nome por nome. Aí Gabriel Martinelli, aí faz uma carinha. Ele denuncia. O Pedro, então, gelou na hora que falou Gabriel Martinelli. Eles não sabiam o nome dele, não tinha falado eu acho ainda? que não. Eles sabiam que ele estava no bolo. Seriam convocados? Não, sabiam que seriam convocados. Mas a surpresa do Gabriel Martinelli causou... Martinelli foi surpresa. Foi surpresa. Mas ele não soube na hora, Zé. Gente, se o Richarlison sabia que ia ser convocado, ele não contou pra ninguém da família, porque a comemoração deles é uma coisa maravilhosa. Não, tem que ser assim, Dani. Eu acho legal. Ô, Zé, eu tava pensando nisso, só pra fazer uma tem uma observação. Expectativa, mas você não sabe, eles não avisam. Ô, Zé, só queria te falar uma coisa. Talvez, desculpa, oficial, não, porque o Prats perguntou se eles já sabiam, pelo menos as convocações que eu passei. Chega o fax. Nessa da Copa do Mundo de Olimpíadas, a última, não chega nada. Ô, Zé. Nas outras, às vezes, eles ligam pro clube, olha, como é que funciona, como é que tá, já segura o passaporte e tal. Aí é pra você até poder se organizar pra viagem. Sim. Mas de Copa do Mundo, Olimpíada, essas coisas, eles não falam nada. Dos últimos tempos, só para uma observação, dos últimos tempos, essa seleção me parece a seleção que mais desfruta a camisa da seleção brasileira. Esse grupo. Você vê que os caras gostam muito da coisa. Você vê o Richarlison, ele se envolve de uma maneira... Eles gostam de jogar uns com os outros. É isso. Eu acho que o Brasil nos últimos anos, nunca chegou num momento tão assim, com uma vibe tão boa e com um clima bom. Vamos dar uma olhada em quem pode ganhar posição, já que a gente está falando aqui que o grupo é bom, que tem várias novidades nessa seleção, são 16 estreantes, e aí a gente separou aqui das últimas Copas, de 94 para cá, jogadores que entraram como titulares e que perderam a posição durante a Copa. A gente está vendo ali 2010 e 2018 foram questões de lesões. Primeiro, 94 poderia dar uma ênfase diferente, viu, Dani? Porque de 94 provocou a gente aqui no estúdio. A gente, você diz ali, o pessoal da esquerda. Sempre lembrando que, com exceção ao gol contra os Estados Unidos, eu acho que todos, posso estar equivocado, todos os outros gols do mata-mata, o Raí estava em campo. Não, mas aí você 94. Isso. Mas um monte de jogador. Tinha mais gente em campo também, né? Não, estou falando que ele estava em campo, porque parece que não foi o jeito que vocês falam, tinha 11 de cada lado, né? Mais ou menos. Quando os Estados Unidos tinham 10 brasileiros. 10, tinha uns expulsos. Mas aí, o Raí em 94 acaba perdendo a posição pro Mazinho. Aí a gente tem em 98 o Giovani entra o Leonardo. 2002 o Juninho Paulista sai para a entrada do Kleberson. Essa demorou até. Em 2006 o Adriano acaba perdendo a posição pro Juninho Pernambucano. E aí em 2010 o Elano machuca. E tem que sair o Ronaldo. Cara, ele tá tela comentada, vamos lá. Novo quadro. Vamos lá. Eu vou ler a tela, você faça o comentário pontual. Vai, se solta. É um novo quadro. 94 sai Raí e entra Mazinho. Vai. É a cara do Parreira. Mazinho fez uma boa Copa. 98 sai Giovani e entra Leonardo. Deu pra entender naquele momento. 2002 o Juninho Paulista perde a posição pro Kleberson. Eu pedia 2 rodadas antes, falei que o Brasil ia ganhar a Copa sim, depois dessa alteração, quando aconteceu. 2006 a heresia de Adriano ficar no banco e entra Juninho Pernambucano. Ronaldo estava na melhor forma, o Juninho devia ser titular e o Adriano desde o começo da Copa foi uma seleção muito mais escalada no nome, deu aquilo que você viu na Copa. 2010 o Elano sai para a entrada do Dani Alves, o Elano machucado.
Você acabou de explicar. Não, você acabou de explicar, não. Mas aí a seleção foi uma alteração ruim para a seleção, Vitor Birner, não? Você tá machucado, é um comentário em cima do fato. Sim, mas a seleção ficou prejudicada com a alteração, com essa alteração. Eu tava muito bem. Do fato. Eu teria feito a alteração naquele momento. Fato no ato. 2014 sai o Paulinho, entra o Fernandinho. Tudo bem. E 2018 o o Danilo machuca, o Fagner assume a lateral direita. Não funcionou. Depois dos comentários de Vitor Ernesto para a nossa isso? tela comentada, o que eu quero saber é quem é que pode ganhar uma posição, assumir uma posição que não seja por lesão, a gente não quer que ninguém se machuque, como aconteceu em outras Copas, mas quem pode, Prates, ali, ser o jogador que vai... Do primeiro ao terceiro? Graduações, quem tem mais Do chances? primeiro ao terceiro, gosto dessa proposição. Mais chances. Acho que o Bruno Guimarães é o primeiro, Vini Júnior, segundo. Vinícius Júnior é o segundo, Rodrigo o terceiro. Rodrigo é... Não fica E o Rodrigo no muro. Rodrigo tem a vantagem de jogar como armador Então, também. isso é uma coisa que pode pro Rodrigo ser uma ótima notícia, de também jogar pelo meio. E quem sai? Agora essa pergunta... Você vê como é que os caras são aqui. Entra tal, Jogar mas não fala quem pelo sai. meio, a gente Prates é tá assim. supondo que, assim, vamos ter que arrumar uma situação. Quem sai? Esse é Ele o... odeia a felicidade e a alegria, isso ele já sabe. Ô, Vitor Birner, Mas eu nunca vi o Prates fugir. Você é um cidadão que cumpre comando. Dá não tristeza. cumpre? Se alguém comanda, se alguém apresenta, faz perguntas, você responde a pergunta que é Eu feita. sou a não é? pessoa que Eu tô respeita a sentindo que é alguma hierarquia coisa quando ela se pessoal justifica. aqui. Exatamente. Eu tô sentindo que é pessoal esse Uma pergunta negócio aí. apresentadora. Porque eu tenho ótimos chefes, por exemplo. Apresentadora, comunicadora do Brasil, Daniela Foi a Boaventura, primeira falou o quê? pergunta para a gente desenvolver o debate. Você Exato. pode Eu respondi a continuar. pergunta feita. Agora vamos para a segunda parte dessa resposta, depois do enunciado. O que acontece? Esses jogadores podem entrar. O Bruno Guimarães seria uma disputa com o Fred. O Rodrigo, aí a situação do Rodrigo é a situação de talvez sair o centroavante, sair o Richarlison. Pode ser uma alternativa. Porque eu pensei em Rodrigo ou Vinícius Júnior em um primeiro momento. Pode ser os dois. Um ou outro, é primeiro, segundo, terceiro. Não, é que tem o ranking, José. Não tem como colocar não, dois. é- Não, aí fica muito Ele fala e não diz nada. É. Fred Para e mim, o Richarlison. Vinícius Júnior é o primeiro. Eu Você também, acha? eu tô no Vinícius como Mas primeira o Vinícius tem que opção. tirar alguém, não dá pra jogar com 12. Eu acho que o Não, Vinícius... não dá pra jogar com 12, claro que não. por enquanto. Mas aí Sai- você vai ver o desempenho sai do Fred. Richarlison, Eu acho que o desempenho sai- do Rafinha. Não, isso aí é o que a gente Rafinha. gostaria. Sai Fred. Não. Isso aí Não, eu acho difícil de dependendo- acontecer. Não, Porque mas tá é de faceiro, segundo homem no meio campo. Contra Camarões? Contra Camarões? Não, mas aí é um jogo pontual, né? Sim, mas acontecendo são, aqui. Vai chegar, são bateu jogos pontuais. o Não, Neo mas Tite nele. mesmo assim, eu não vejo... O Brasil vai precisar, contra a Sérvia, de um meio-campo forte fisicamente, porque o time da Sérvia fisicamente é muito forte. Contra a Suíça, um meio-campo mais técnico, então até aí tudo bem, o Fred consegue jogar. O que eu acho que contra Camarões, o porquê que eu vejo o Vinícius Júnior tendo a possibilidade? Primeiro porque Camarões, taticamente, não é uma seleção disciplinadíssima. A tendência é que eles saiam para o jogo contra o Brasil. A seleção camaronesa é Sempre ruim fizeram. hoje em dia. É muito ruim. Eles sempre saem para o jogo. Eles não são aqueles. Não é aquela seleção que vai ficar parada lá esperando. Eu acho difícil. E aí os espaços, especialmente para o Vinícius Júnior, velocidade para cima de lateral, aquela possibilidade de ele 1 contra 1, esses Drible. espaços podem surgir. A dificuldade, por exemplo, o Vinícius Júnior, quando você tem duas linhas montadas, eu acho que as outras seleções, Suíça e Sérvia, eles devem fechar muitos espaços do Brasil, fica um pouco difícil, eu acho que para o Vinícius Júnior desenvolver o que ele tem de melhor, que é o drible em velocidade. Não que ele não possa ter... Mas e a roubada, um da gol. bola, e a roubada de bola na frente e mas- Não que ele com a não seleção possa... adversária Não, aberta? que eu tô falando. Não que ele não possa ter esse tipo de 1-2, entendeu? Que a gente sabe que a seleção brasileira tem essa condição pela qualidade dos jogadores, não é isso? Mas é que, olhando o Vinícius e pegando o melhor dele no Real Madrid, pegando o melhor dele, como diz o Pedro, né? É com espaço, recorte. É o espaço que ele no tem com a campo. velocidade Sim, para sim. desenvolver a qualidade dele, porque ele é impressionante. Só que, né? por isso que eu acho que contra a nessa Suíça e mudança, Sérvia contra- joga com referências. Eu acho que, por exemplo, o Richarlison ganha corpo para jogar com Sérvia e Suíça pelo fato de fazer isso que você está falando, da roubada, na verdade, que o está pedindo, de te dar uma impressão. E o mas- Gabriel? Então, o Gabriel... Pra mim, mas eu acho que eu ia falar isso. Eu acho... Eu não sei Nesse Era o maior momento- candidato a ganhar Nesse essa posição. momento, em cima do Richarlison. Eu acho, mas neste eu momento acho o Richarlison assim, está à frente. Eu não sei Mas se- aonde? Não sei Eu se acho tá que bem. ele No tá conceito da comissão está à frente. Só no conceito Eu da não comissão, sei. pelo que tem feito na seleção. Você olha não na sei, eu não sei. Peraí, a gente tem que definir um critério aqui. Tá Mas parecendo ele o tá- Tite, dizendo que o que vale pra um não vale pra outro. Mas ele tá- A gente tá falando o tá tempo na frente. todo que o Coutinho entregou, que outros jogadores entregaram. Então o Richarlison tá na frente. Isso que é difícil. Mas assim, Outro é melhor. eu acho assim, analisando friamente, sem emoção,
Não, isso é impossível, Zé. Tirar a emoção, a gente vai tudo embora. Não. O inimigo da alegria falando sobre emoções. Porque assim, eu uso desse raciocínio. O Gabriel, ele não precisava ser testado. Por isso que ele não foi nas últimas convocações. Ou seja, então ele está à frente daqueles que precisam ser testados, que precisaram ser testados. Porque senão ele inverteria a ordem. Eu chamaria o Gabriel e deixaria o Richarlison de fora. Eu estou fazendo esse tipo de raciocínio. Porque ele já sabe o Gabriel o que pode fazer. Né? Ele tá vendo o Gabriel jogando. Ele tem uma dívida, né, com o Gabriel. Mas não sei entendeu? Daniel, mas eu acho que o Gabriel é mais centroavante do que o Richarlison. O Gabriel é centroavante, o Richarlison não é. Mais centroavante. Joga ali. Ele pode ser. Ele pode ser. Eu acho que quem tem mais chance de ganhar a posição, em princípio, é o Gabriel Jesus no lugar do Richarlison. Para mim é o top do ranking. A segunda na mudança Aí a comparação dos centroavantes, Birner, só para te ajudar aí no teu raciocínio do Jesus sendo o primeiro. A gente está vendo os números deles, né? Os jogos como titulares, pelos clubes desde agosto, já que você pegou esse recorte, como diz Pedro Ivo Almeida. Tem que ver o campeonato. E tem uma outra coisa que é injusta com o Richarlison, porque ele jogou em 5 posições diferentes, além de ter machucado com o Conte. Então, também temos que ser justos com ele e, obviamente, algumas não facilitam para que ele faça gols. O Pedro é o que tem menos minutos para participação em gol. O Pedro é uma outra questão, a gente pode entrar nela depois. Calma um pouco. Calma. Primeiro, o Gabriel Jesus. Segundo, já tá no ônibus, já tá bom. Se mudar o sistema, num dos dois que o Tite citou, o Vinícius Júnior entra. Já tá no ônibus. Então, eu acho que o Vinícius Júnior também tem muita chance pela mudança de sistema ou escolha de sistema de jogo do Tite. E a terceira opção, para mim, é a mais duvidosa de todas. Essas duas, para mim, são claras. Por quê? Eu concordo com a questão do Bruno Guimarães, mas acho que o Tite adora o Fred. Eu acho que o Rafinha... Eles jogam juntos hoje, né? O Fred e o Casemiro. Acho o Rafinha que isso pode ter a ver com o momento. E se você for pegar do jeito que os jogadores têm atuado, o Casemiro está se adaptando ao United, mas está adaptado à seleção e eu acho que não mexe no Casemiro. Mas eu entenderia, se o Fabinho começasse. O Fabinho não teria nenhum problema. O Casemiro é intocável. Não vai começar. Mas eu entenderia se o Fabinho começasse no lugar do Gabriel Jesus. Não vai entrar. Não vai. Mas eu entenderia. Não teria problema nenhum. São dois grandes jogadores para mim. Eu acho difícil o Casemiro. Não sai. Para mim, o Casemiro é o mais intocável de todos. Até eu me arrisco a dizer que o Casemiro é mais intocável que o próprio Alisson, goleiro. Você tem razão. O Alisson, se o Tite olhar, ele é mais intocável que o Neymar. Não. O Neymar é mais intocável. Eu acho que para sair durante o jogo, eu acho o Casemiro mais intocável de todos na seleção. Acho que o Neymar não sai. vai ter muita mudança. Não pode mexer? Se você precisar mudar a frente, não, o Neymar não de outra característica. O Neymar só sai. Você readequa ao Neymar. Só se ele pedir. Tem uma outra Vai ter coisa. substituição, vai pra lá. Parece que são 5, se não tiver alteração até lá. E tem uma outra coisa, o Neymar não tem concorrente na função jogando como meia. E o Neymar joga em 5, 4, 5 posições. O Everton Ribeiro joga mais pelo lado. O Rodrigo não pode ser. O Everton pode jogar você tirar o Neymar para colocar o Rodrigo? Não. A gente está imaginando aqui, Zé, numa situação hipotética. Não é que... Sim. É porque o Berner falou o seguinte, ele não pode sair porque ele não tem alguém que faça a função de ser o meia. Isso tem. Tem, claro que tem. Não como ele não com as características dele, mas tem. Eu acho que ele joga mais o Neymar só sai da seleção machucado. Também acho. O Neymar só vai sair da seleção machucado ou o Tite vai, 5-0 contra a seleção, já não vale mais nada desse jogo. Não, esse não. Vou preservar pro próximo. Nem preservar, porque contra a Tunísia, você lembra dos amistosos? Que tava, tira o Neymar, pô, vai desgastar numa dessa, numa dividida, pode machucar o Neymar. Ele não tirou. O que a gente fala aqui não é porque o Tite... Correu risco, né? E não é porque o Tite... Correu risco. O Tite não tem coragem de mudar o Neymar, não. É porque o Neymar joga em 4, 5 posições. Então você tira, você mexe lá no centroavante, o Neymar mexe pra lá, mexe pra cá, eu acho que também só quando ele estiver cansado. Mas a seleção, é o jogador mais regular da seleção. De uma certa forma, se vocês analisarem, a seleção ela é montada, ela continua sendo montada pro Neymar. Só que os outros jogadores que estão ao redor do Neymar têm um protagonismo tão grande que acaba sendo dividido a responsabilidade. E aí tudo bem, né? Porque não dá pra negar o talento do Neymar. Não dá, isso é fato. Isso aí eu não entendo. Pra mim, o Neymar é um dos 3 melhores jogadores do mundo. E eu falo isso há muito tempo e não mudo minha opinião. Agora, se você observar, Paquetá aberto pela esquerda quando perde a bola. Por quê? Para dar uma liberdadezinha pro Neymar respirar. E é natural isso. Sim. Porque quando você tem os grandes jogadores como o Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, que eu acho que o Cristiano agora deu uma caída, porque o Cristiano ele não tem o que o Messi e o que o Neymar tem.
né, que é a individualidade. O Cristiano hoje tem a finalização que é impressionante, a força, a física e tal, mas ele depende dos outros. Ele depende de que a criação, né, que os outros criam algumas jogadas para ele poder finalizar. O Neymar e o Messi têm a capacidade de pegar essa bola, driblar 2, 3 jogadores e finalizar e resolver um jogo, né? Então eu vejo isso. Para mim o Neymar não sai do jogo. Para mim o Neymar é o cara que faz a movimentação das peças da seleção brasileira. Seja na parte defensiva, seja na parte ofensiva. Todos os movimentos que são criados em torno à função que o Neymar faz. Se o Neymar estiver pelo lado esquerdo, você pode ter certeza que tem uma compensação com o Paquetá por dentro. Sim. Né? Se o Neymar estiver centralizado, você tem o Vinícius Júnior, que vai jogar aberto para abrir os espaços para o Neymar poder jogar. Então, assim, é uma série de movimentações e aí méritos do Tite, que conseguiu aproveitar isso. E aí eu vou fazer uma comparação muito com a primeira partida do Tite lá no Equador, quando ele assumiu e precisava... Sim, era 3-0, estava em sexto lugar no Brasil. E aí eu falo porque o Hoffman, né, o Hoffman G era o repórter, ele acompanhou a seleção brasileira, tinha um contato, e o Tite deu uma entrevista dizendo, como eu não tinha tempo para mexer, eu conversei com cada jogador e vi e perguntei onde vocês gostam de jogar, onde vocês se sentiram mais à vontade. Olha, Neymar do lado aqui e tal, então ele aproveitou aquilo que eles vinham fazendo no clube para a seleção. Que é inteligente também, né? E deu certo. Claro. Essa seleção, ela continua dessa forma, eu acho. Ele falou ontem sobre os jogadores se sentir confortável fazendo o que faz no clube. Continua dessa forma. Porque para muita gente, quando a gente fala aqui, o cara em casa, eu sei que você pensa às vezes em casa assim, pô, então o treinador ele é maleável, ele deixa a coisa acontecer. Não, às vezes é inteligente do treinador ouvir muito do que o campo responde do como os atletas... O técnico viu os jogadores, só que a última palavra é do técnico. E a última, exatamente. Mas aí, quando o treinador, ele tem uma pessoa que eu estimo muito, que é outro, e quando passou do meio campo, você tem outro posicionamento. Então a dinâmica tática hoje é muito grande. Se o treinador demorar 5 segundos ou 1 minuto para... Já foi, mas perdeu Copa. Mais pensando Entendeu? numa Copa do Mundo, o que um jogo Tite, só pode acabar tudo. Então o Tite hoje, eu acho que ele é muito mais... Ele tem que ter aprendido com o ciclo passado. Ele é muito mais preparado, pelo menos assim, no discurso e naquilo que nós estávamos vendo, do que em 2018. Só que é o seguinte, a seleção, ele falou, nós temos 2 bases, né, de formatação de jogo e tal. Eu acho que a seleção vai precisar de mais. Sim. Porque essa seleção brasileira já está sendo estudada. Claro. Já estão jogando responsabilidade. Eu vou te falar. O Luiz Henrique, a melhor seleção é o Brasil. É o Brasil, sim, é o Brasil. Sim. Todo mundo vai. Inteira, né? Entendeu? Todo mundo vai jogar. Eu concordo contigo. Eu falei disso muito durante o ciclo aqui, nos últimos 2 anos. Eu teria, por exemplo, eu acho que a seleção pode em algum momento, se for pressionado. Eu estava pensando numa França jogando bem, com todos os jogadores, coisa que não está acontecendo, porque só a França tem um elenco melhor que o elenco brasileiro, se todos pudessem ir à Copa do Mundo, e já não temos jogadores importantes. Mas aí o primo do Pogba foi lá e fez o caldeirão com o feitiço, queria atingir o Mbappé, jogou o último ingrediente, pegou em 4. Por exemplo, eu pedi muito, falei várias vezes no Linha que o Tite treinasse a seleção com Militão, Thiago e Marquinhos, Danilo e Alex pelos lados, para fazer uma linha de 5, com Fabinho e Casemiro por dentro, com 2 velocistas pelo lado e o Neymar solto, para poder jogar recuado, ter muita estatura, força e ter o contra-ataque para algumas circunstâncias. Ele não fez. Ele não gosta desse sistema. Então, ele não fará coisas diferentes. Sim. Ele tem 2 jeitos de jogar e ele vai apostar nas mudanças alterando atacantes. Sim. Ou quem sabe... De frente pra trás, isso mesmo. Eu acho. Essa é basicamente a mudança do Tite para essa Copa do Mundo. Eu acho que a grande dificuldade é como nós seremos atacados. E aí, com todo respeito, assim, mas Copa do Mundo não é eliminatória. Outra conversa. Claro, é outra Sabe, conversa. as eliminatórias no Brasil ganha de olhos fechados aqui. A diferença é gritante na capacidade dos nossos jogadores. Se tiver Brasil e Uruguai na Copa, vai ser muito diferente do que foi na eliminatória. É muito diferente. Então, assim, tô curioso para ver isso. Tô curioso para ver como será o comportamento da comissão técnica em relação a isso. A Copa do Mundo é muito dinâmica. A Bélgica
mudou a forma de jogar para jogar contra o Brasil. Sim. Ela surpreendeu o Brasil. Quem mandou o Tite dar a escalação antes? Ela surpreendeu o Brasil. Dessa vez não vai acontecer mais. Entendeu? Ela surpreendeu. E depois você buscando aí as entrevistas, os jogadores, o próprio treinador e tal, no pós-jogo, eles estudaram o Brasil para fazer justamente aquilo. Mas eu acho que tem um ponto que é muito positivo dessa vez, assim, a gente está falando muito nisso, né? Na versatilidade, não só de quem está convocado, mas de cada um, do grupo, mas de cada um individualmente. Quer ver, ó, essa pergunta que está aqui embaixo. A gente não chegou a uma conclusão. Não. Porque o Prates fala que é o Bruno Guimarães que pode ganhar a posição. Eu e o Zé, a gente acha que é o Vinícius Júnior. Você falou que era o Jesus. Que acho que pode ganhar a posição do Richard, mas eu acho que o segundo jogador é o Vinícius Júnior. Acha que é o Bruno. Então, assim, eu acho que isso já é, claro que sim. Uma coisa muito positiva para essa montagem. Porque também nada impede que durante o processo o Tite encaixe essas peças de maneiras diferentes, Dani, né? E também tem a convocação, se você for olhar, ali tirando os goleiros, mesmo assim a gente pode colocar o goleiro como um armador, né? Se tratando até do Alisson, que tem quantas assistências na Premier League. Todos os outros atletas acabam fazendo mais de uma função. Mas tem que ser assim, né? Exato, mas quantas vezes nós fomos à Copa do Mundo com uma lista fechadinha, precisava de um ponta que voltasse para... Não, esse não faz. Esse para mim foi a grande virtude da convocação. E essa convocação, ela tem... o volante que pode jogar de zagueiro, lateral, Sim. o zagueiro que posso adiantar para jogar de volante. Rafinha não tá bem. Entre o Antony. Os dois não estão bem tecnicamente. Tem o Rodrigo. Sim. E tem muita opção. O Paquetá joga no mesmo número de posições que o Neymar. Isso. Sim. É isso. Então, assim, também tem a versatilidade. Agora, tem um ponto que não foi a gente, não. Foi o Ronaldo, que ficou meio desconfiado. Vitor Ernesto Birner está aqui às voltas com a declaração. Só foi o Ronaldo que falou. Fala, Ronaldo. Para levar um atacante mais que nem a galera tá comentando, reclamando sobre a ausência do Gabigol, mas se fosse para levar para fazer parte ali com poucas opções de atuar realmente, eu levaria o Endrick, né? Eu acho que é um menino com um futuro promissor demais, que já está atuando no profissional, mas que para ele seria uma experiência sensacional para o futuro da seleção brasileira, né? E com certeza é uma coisa que eu sinto falta na seleção brasileira. Tipo, 2010 o Dunga não levou o Neymar, né? Mesmo com o Brasil inteiro pedindo, né? Em 94 o Parreira me levou, em 2002 o Filipão levou o Kaká, né? Então, assim, acho que caberia, né, um planejamento de futuro, o Endrick fazer parte, né, nessa convocação. Eu quero uma resposta objetiva e direta. Você teria levado o Neymar em 2010? 2010? Não. Não. Você concorda com o Ronaldo em relação ao Endrick? Não, acho que não tem o menor nexo isso. Por mais que possa ter utilidade para o futuro da seleção brasileira, pode ter utilidade para o Endrick, isso aí eu concordo, óbvio, o cara foi para uma Copa do Mundo, já sentiu o ambiente e tal. Tem 4 anos para a próxima Copa do Mundo. A gente falou sobre ganhar experiência em confrontos europeus. Primeiro no Palmeiras, ali crescendo gradativamente. Eu não sei nem se é saudável. Vocês querem como dizia... Ele era fã do Vicente Mateus, coisa faca de 2 legumes, né? Mítico presidente da história do Corinthians. Pode ser para dar rodada, mas também pode fazer que o jogador perca a noção por algum tempo das coisas. Não acho bom para o clube que ele vá. Eu acho que o Endrick vai ter o tempo dele, vai para a seleção brasileira, vai ganhar experiência jogando no Palmeiras, depois vai ganhar experiência jogando na Europa, depois vai jogar na seleção jogos de eliminatórias e tal, e vai chegar numa Copa do Mundo. Essa coisa, vai lá porque vai ser muito bom para a seleção. Dani, subjetivo. Birner, eu sou Endrick maníaco, já falei aqui. A gente já percebeu. Já falei. A gente já pôde perceber isso durante os programas aqui. Como torcedor do Rio Branco de Americana, mas eu falei aqui que ele ia fazer 2 gols no Brasil, ele foi lá e fez, mano. Fez 3? 3. Calando o senhor, que é contra o rapaz que queria preservar só 2040. Você acha que ele lembrou de Rafael Prado? Claro, com certeza. Não pensa como você. Não, calma, mas aí eu vou te falar. Já que é o Endrick fazendo gol na seleção. O senhor que queria prepará-lo para os Masters, né, pro showball, mas esse menino já tá pronto. Mas é o seguinte... Se ele tá pronto, você concorda com o Ronaldo. Não concordo, porque aí...
querido Ronaldo, vou fazer uma cartinha pra ele. Querido Ronaldo, você foi em 94, mas você já era realidade em 93 no Cruzeiro. Correto. Ele já era titular do Cruzeiro. Correto. O Kaká não é incoerente. Eu não gosto de comentar não é incoerente, sabe por apesar de quê? muitas vezes fazer isso. Sabe por que não é incoerente? Porque senão a seleção daqui a pouco vai ficar assim. Olha aí o que o Edu Qual é a tá vaga do falando, experiente, a vaga do... O Edu tá falando do número de jogos de cada molho de um, tomate, Prates. rapaz. O Kaká tinha 84 jogos, o Ronaldo tinha 47, o Hendrick tem 5. O que o Menezes no mercado tradicional é o seguinte, o Kaká era um trainee muito promissor e se comprovou. O Neymar era um trainee muito promissor e se comprovou. O Hendrick é um estagiário que tá virando trainee que vai se comprovar. Vai se comprovar. É cedo. E o primeiro gol dele na seleção ainda, vai entregar super. Mas era uma loucura. Desses 5 jogos, quantos ele começou jogando? E quem não vai pra ele? Assim, Quem não vai pro Hendrick? Eu acho que é muito cedo ainda pro Hendrick nesse momento. Quem Tem não que vai esperar, pro Hendrick tem que ir? Martinelli. Não, mas pera um pouquinho. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou botar o dedo na ferida. Opa, calma. Tivesse jogado vou fazer a lista de times aqui, tá? Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Inter, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, e fizesse o que tá fazendo na Inglaterra, ninguém ia questionar a convocação dele. Mas sabe que o jogo que apareceu pro Brasil... Eu só tô falando que se ele tivesse jogado por esses times... Sobre essa frase do Ronaldo... Ninguém ia questionar a convocação dele. Estão pegando no pé dele. Mas ele teria 35, 36 anos, né? Porque jogar em todos esses times aí... Em um final de carreira, tava aí o Daniel Alves. Ele e o Fernando Volante. Mas o... Você está com dificuldade de entender o português básico. Mas o Gabigol, por exemplo, eu não levaria pra Copa do Mundo o Gabigol. O Gabigol teve 7 oportunidades, bastante tempo de seleção. Ele teve tempo com jogou o Tite, titular, né? e não entregou. Aí você... mas o momento do Gabigol, quando ele jogou agora voltando pro Hendrick, não dá, ainda tem que segurar. Continua sendo incoerente, desculpa. Não é incoerente. Uma coisa é ele no clube. Eu não gosto de comentar o comentário de ninguém, mas você tá incoerente. O senhor no clube disse que ele não deveria ser colocado. Não é isso. O senhor falou... Você tem razão. Ele falou o seguinte, o senhor agora vai discordar do seu próprio Quem tá comentário. discordando, acho que é você. Não, eu tô falando que eu sou Hendrick maníaco, mas eu não levaria ele pra seleção. Não. Tudo tem limite na vida, Prates. Acho que é muito cedo. E outra, é uma responsabilidade para o menino que não foi provado ainda nem no Palmeiras. É muito cedo. Tem um monte de mensagem aqui na hashtag, ó. O Rafael Matheus. Seleção não é ONG. O Clodoaldo. O Ronaldo Calado é um poeta. O Júnior Senna. Uma pergunta. O Ronaldo tinha tomado alguma coisa ali antes dessa entrevista? Aí o APCEL. Leva o Daniel Alves, então, Birner. O Hendrick só não joga no Palmeiras por causa do Abel. Eu acho que o APCEL levaria o Hendrick. Eu acho que o Daniel Alves, acho que o São Paulo, depois da saída do Diniz, melhorou muito. Vai acabar o Campeonato Brasileiro em 4º lugar, chegou à semifinal de Copa do Mundo. Daniel de novo ele vai voltar. Não, porque eu tenho certeza que é São Paulo. O Daniel Alves, Ontem eu me dei o trabalho de olhar quem criticou o pedido da convocação do Daniel Alves. De cada 10, 9 eram torcedores do São Paulo, que são muito mais preocupados em reafirmar a opinião que davam antes do que propriamente com... Mas você acha que a maioria... Quem viu o Daniel Alves no Pumas? Eu não vi. Segundo o Tite, você não pode se basear nisso. Porque ele fez ontem... Mas espera um pouquinho, Birner. Não interessa o que estão falando na internet. Vocês que mandaram mensagem aqui pra gente, manda só pra gente, que o Tite não tá preocupado. Eu acho questionável a convocação do Daniel Alves, mas ela é compreensível. Sim. Você acha isso? Agora, você considera que quem está contra o crítico Daniel Alves ou Daniel Alves... Então é o seguinte, mas é essa discussão que foi colocada ali. Não, ali, mas não aqui. Como é que chegamos nesse nível de loucura aqui? Não é psicodélico. Chegamos, psicodélico é pouco. Ai, Michael Jackson. Qualquer noção da mínima. Olha o Michael Jackson olhando pra você. Um jogador, quantos anos ele tem? Cara, não tem 16. 16 e 39. Não tem ninguém na hashtag. Mais 7, 39. Não tem ninguém na hashtag apoiando a convocação do Hendrick. Mas eu acho que se a gente lançar uma enquete, Daniel Alves ou Hendrick na seleção, tá arriscado o Hendrick. Então vamos lançar essa enquete. Lança essa enquete, Dani. Eu te faço a seguinte pergunta. A seleção marcando o Brasil lá com a linha de 5. O seu Tite não pode chegar e falar assim, Vinícius, vai lá e dribla, resolve. Tem o Hendrick pra entrar. E não consegue. A construção tem que vir de trás. Certo. Os meio-campistas estão marcados. O Hendrick vai ficar entre os zagueiros. Marcados. 35 minutos do segundo tempo. Certo. Brasil tomando de um gol de diferença, 10 minutos para acabar a Copa. O mundo desabando nas costas dos jogadores da seleção brasileira. A construção tem que vir de trás. Daniel Alves. Você tem alguma opção? Que outra opção você tem de lateral no Brasil? O Daniel Alves Eu não tô nem falando que é o melhor momento dele. Eu até acho a convocação muito discutível. Mas ele não é lateral na seleção. Ele é meia.
Não, mas ele vai sair da lateral pra meia na movimentação. Mas ele vai fechar, ele vai jogar. Ele não vai se colocar pra marcar o Mbappé, por exemplo. Sim, Mas você considera o Daniel Alves esse super organizador de jogo? Que, por exemplo, o Tite considera, e está levando o Daniel Alves, entre outras coisas, porque segundo o próprio Tite, ele organiza muito bem. Ele tem uma qualidade técnica de passe, de organização. Acho que ele já foi. O Felipe Luiz não tem uma qualidade de organização de jogo maior que o Daniel Alves? Hoje não. Não? Não. Fisicamente, Felipe Luiz também parece pior que o Daniel Alves. O Daniel tá nem... Como é que a gente vê o Daniel jogando? O Daniel tá um mês sem jogar. Mas ele conseguia jogar os jogos assim, né? Eu adoro o Felipe Luiz, cara. O Felipe esse ano conseguiu fazer Eu defendi o Felipe Luiz no lugar do Mas Marcelo na última ano- Copa do Mundo, que nem um maluco, assim, sabe? Assim, Mas esse ano o Felipe Luiz foi diferente do ano passado. O Felipe Luiz esse ano teve uma boa administração em relação a planejamento de sequência de jogos. E quando ele jogou, ele foi fundamental pro Flamengo. Mas era quase um terceiro zagueiro, muito mais do que E o Daniel Alves vai ser o quê? Um meia. Vindo da lateral. Não, mas ó, com todo O Felipe Luiz E contra o o Endrick Corinthians... continua aqui atrás, ó. Melhor é Você isso. é discípulo de professor Calçado. Não sou discípulo de ninguém, não. Que isso, professor Calçado? Professor Calçado. Não tenho nada contra o professor Calçado, que eu aprendo muito com ele, mas eu sou o Zé Elias. Até o professor Calçado. Irritar Zé Elias, eu vou mudar de assunto. Não, Chega de falar de Meu seleção. nome é Zé Não, Elias. fica aí. Ele faz a bagunça e sai. Ele faz a bagunça e sai. Se ele sair, eu saio também. Que aí não é bacana. Se ele sair, eu saio também. Que aí é bacana. Não, Você já falou. É o Calçado, eu respeito muito o professor Calçado. Ai, meu Deus. Eu aprendo todos os dias, mas é o seguinte: Discípulo não. professor Calçade é o professor Calçade. Como não tem nenhum outro professor Calçade. Eu sou o Zé Elias, você é o Birner e o Prats é o louco Tchakra. Nem sei mais, Depois desse papo, já nem sei mais quem eu sou, pra ser bem sincero. Não, o Rafael Prats é melhor a gente não Até falar. porque se você perguntar pro professor Calçade, você gostaria de ter o Zé Elias como discípulo? Ele ia falar, Não, de momento. Você sabe quem foi a primeira pessoa a brigar pra ser comentarista? Não, mas o que Não, tem a ó, ver isso, tem gente? que resolver isso fora do ar, porque a feira está instaurada, eu gosto dela, mas a gente vai seguir Quem o programa protestava aqui. com os Carolinhos, Tita vai pro Verde Oscar Rosso Ulisses, um ouviu beijo o pra você. Cuca. Pera. Então Muda de vamos assunto. falar de Campeonato Brasileiro. que acho que é melhor. Antes de a gente Nesse festival falar, de futebol, vamos ouvir o Na cara dura, Cuca assim, na derrota do tropeçou, Atlético caiu no Mineiro. Gente, ele entrou no ritmo do Não, programa. esse programa Esse tá indo... rapaz, esse Ele senhor, chegou agora esse na senhor, ele terra. precisava Terra, só de um Birner, pouco. Birner, Mas Ele precisava chegou. só de um pouco de combustível. Mas esse combustível que deram para o Birner... Então vai, direito de resposta para Rafael Prats, fechou o assunto. O Birner condicionou o que eu compreendi aqui. O comentário de críticas ao Daniel Alves, geralmente, quem criticou o Daniel Alves é São Paulino. Não tem nada a ver. Não, a maioria, não foi todos. Nós vimos muitos torcedores que não são São polariza. Paulinos. Não. Vamos mudar o que país. criticaram a convocação do Daniel Alves. O Birner está querendo fazer uma ligação Eu, por de, olha, exemplo. São Paulino rancoroso com o Daniel Alves. Por Olha, exemplo. São Paulino rancoroso com o Daniel Alves ou com o clube. Daniel Alves na seleção é uma afronta. Não Mas tem nada disso. eu questiono a Não tem convocação. nada disso. Não, eu acho... Eu, por Eu só exemplo, não acho que Daniel Eduardo Alves de ou Menezes Endrick não é é uma São discussão Paulino. plausível. Não. Nesse momento é só E isso. achou ruim. Olha, eu... Sobre... Zé Elias não é São Paulino. Ontem Mas- a gente tinha na mesa mais pessoas não São Paulinas. Verdade, mais Derrubamos todo a sua mundo, teoria. verdade. Mas o erro é que ele vem Vamos de ouvir Eu o estou me enganando na Cuca. mídia. Atlético Mineiro 0, Botafogo 2, vaiado e chamado de mercenário ainda. Daqui a pouco a gente fala em dinheiro, mas antes ele ficou triste com as vaias também. Tá me doendo meu coração. Meu coração. Eu tenho 243 jogos pelo Galo. É a primeira vez que eu sou hostilizado, né? Pode me chamar de burro, de que for, qualquer nome, mas de mercenário não. Eu não voltei para o Atlético por causa de dinheiro. Posso ser burro de ter voltado. Deixei de ir para outros times, grandes, importantes. Não traí o Atlético, porque quando eu saí para cuidar do meu projeto, eu falei que ia cuidar do projeto, não ia pegar outro time. E só voltei para o Atlético porque eu senti que o Atlético estava precisando de mim. Eu não pensei em contrato, não pensei em nada. Então, quando te chamam de mercenário, dói o coração. Bom, tá aí, ó. O Mercenário é um episódio, mas eu acho que tem um outro episódio que acaba não ficando tão claro pra mim nessa declaração. O que a gente sabia do Cuca ele não estava disposto a assumir nenhum clube nessa temporada, porque ele estava envolvido em projetos pessoais e iria ficar neles. Entendo quando ele fala, voltei ao Atlético porque precisava de mim. Mas assim, deixei de assumir outros clubes como se fazendo um favor ao Atlético. Dani, mas tem uma Prats. Aí leitura. já Com não- você, Dani. Estou com você. Não tem vítima nessa história.
A gente tende, obviamente, a analisar o contexto todo. O Atlético perdeu um jogo em casa para o Botafogo. O torcedor do Atlético está decepcionado com o time que é realmente uma grande frustração no Campeonato Brasileiro, na temporada também. A partir do segundo semestre, então, nem se fale. Mas, assim, eu sinceramente não fico, assim, com pena, com pesar do Cuca. O Cuca voltou em uma situação que ele se viu, por mais que ele fale o seguinte, sou um ídolo, eu fui convocado a voltar em um clube que eu sou ídolo, que a torcida me adora, você tem de pesar tudo. Porque ele pensou, obviamente, quando ele aceita voltar, nas situações positivas. Poderia ganhar Libertadores, poderia brigar por título brasileiro. Ele voltou e os resultados são ruins. O time tem dificuldade em ter jogos consistentes ou mais seguros, mais regulares. E ele está no pacote também. Tá tudo no pacote. Não dá para pensar só na coisa boa. Quando ele topa voltar, tem essa situação que ele está vivendo. Que ele não imaginava, mas está vivendo. Porque é lamentável que o Prats não tenha coração. Como assim? O senhor não tem empatia, porque tá vendo um cidadão totalmente desanimado e tá tripudiando em cima. Não tô tripudiando. Mas isso colocado, o Cuca tem uma imagem, pra mim essa entrevista coletiva do Cuca no dia 7 de novembro é a entrevista de alguém que se arrependeu de pegar o Atlético assim, Edu? Sendo cotado pra seleção brasileira no começo do ano. O time não tá ganhando. Se tivesse ganhando, a gente falaria que o Cuca se acertou, hein? Que volta maravilhosa. Vou lembrar vocês que quando o Cuca é chamado pelo Atlético, o Atlético estava na Libertadores, o Atlético tinha condições de fazer uma belíssima temporada. Sim, acreditando que o trabalho dele colocaria o time. Foi pros pênaltis, foi pros pênaltis. E o que acontece? O Cuca assume o Atlético, obviamente que ele sabia, bom, o elenco é bom, eu vou fazer um belo trabalho e volto a ser consagrado, e aí meu caminho para a seleção brasileira fica mais aberto. Se ele não fez bom trabalho, a responsabilidade é dele. Exatamente, aí que eu ia chegar. E outra, não adianta, eu adoro o Cuca, respeito muito o trabalho dele, mas não adianta ver com esse desânimo, faltando 2 jogos, que me chamaram... Não, olha, burro eu aceito, mercenário não. Cara, vamos tocar a vida, vamos tentar achar solução tática, porque senão vai acontecer o que nós falamos aqui há 4 semanas. O Atlético vai sair da zona de classificação da Libertadores. E com o futebol que tá jogando é justo. Então, tem Libertadores para ser disputada. Parece que essa última vaga é aquela que você não tem intenção de ir, vai, sabe? Você tá ali, o cara te empurrou no metrô cheio, você entrou. Vaga demais. Ninguém quer. São Paulo não quer, Atlético não quer. Primeiro tempo do Atlético eu achei bom ontem. Mas o Atlético, esse Atlético, pelo que ele tem e o que ele entrega, realmente é um aí abismo. Eu concordo com você. Então, em relação a essa é a maior decepção do futebol brasileiro. Citando mais uma vez o hoje injustamente questionado professor Calçade, ele sempre faz a conta de quanto o clube gasta por ano. Ele é rancoroso. Com futebol. O senhor Leôncio é rancoroso. Quanto ele gasta com o futebol e quanto cada ponto custa. Exato. Então, quanto é o orçamento do América anual, que tem hoje o mesmo número de pontos do Atlético? Quanto custou cada ponto? Para você fazer uma avaliação matemática do que é ou não um bom trabalho da temporada, né? Porque o mata-mata as coisas ficam mais subjetivas e o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que é mais difícil hoje que os times daqui disputam, exige regularidade. Então, o trabalho do Atlético do ano é um trabalho horroroso, sem nenhum exagero, né? Se você for olhar o potencial do elenco. Porém, eu acho que o Cuca esqueceu como funciona o futebol. Porque o torcedor do Atlético está magoado com o Cuca porque ele foi embora no início do ano, tá magoado porque o time não funciona, e o grito de mercenário é a primeira coisa que vem na cabeça. Claro. É isso. Então, essa é uma coisa que alguém tão experiente no futebol deveria relevar. É mercenário, tá tentando se justificar, preguiçoso, né? Não tem que se justificar, não sei o que, o time não encaixou, o time não funcionou, essa que é a realidade. O resultado nem é um resultado inesperado. O Botafogo tem a 2ª melhor campanha fora de casa do Brasileirão. É a regularidade que o Atlético não teve nos pontos corridos. E em casa o Botafogo é 18º. Estaria rebaixado. Então o Botafogo em casa é mais competitivo do que jogando fora de casa. O Atlético vem mal, então é um resultado completamente normal diante daquilo que vem acontecendo, não diante do potencial dos elencos. E o Cuca deveria saber disso, então ele deveria fazer... Mas eu acho que ele tá mais... Essa entrevista dele só alimenta as coisas. Claro, é desastrosa. Não ajuda em nada. Mas é o que ele quer, né? Mas eu acho que é nesse sentido. Eu acho que Você ele tá acha que é raciocinado isso? Não raciocinado. Eu acho que é... Acho que é a emoção que o Prats não consegue entender. No inconsciente dele, aquela questão de você... Porque assim, quantas passagens o Cuca teve no Atlético? Você aprende a gostar do clube, você aprende a gostar dos sentimentos que você teve justamente por conta daquilo que você já passou. Porque ele é tratado como muito pelo maior técnico da história do clube. Porque ninguém passa num clube despercebido. Por mais que seja ruim, é uma experiência. O cara tem aquilo na cabeça. Pô, Mano Menezes, a experiência dele no Palmeiras foi legal?
Se chamarem o Mano não vou mais, não me senti bem, não acho legal. Ao contrário. O inverso no Galo, sim, né? E aí ao contrário, quando você tem o Cuca no Galo, você vê um treinador que é considerado o maior da história, pelos títulos, pela forma como trabalhou, a identificação que ele tem justamente com o público. Então, assim, eu vejo uma forma mais natural, porque, assim, o Cuca não precisa do dinheiro. Graças a Deus, ele fez uma carreira boa, tem independência financeira e tal. E eu acho que nesse lado, é o lado mais sentimental dele, é o lado do ser humano. Que ele está ali, e ele está despido ali de toda a proteção, porque você toma uma pancada, você está vulnerável, você está frágil. Vem aqui, mercenário. A primeira coisa que você fala, eu não sou mercenário, eu estou aqui, vim aqui porque eu gosto do clube. É natural essa reação dele pelos sentimentos e pela história que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, também seria natural ele entender que o torcedor vai chamá-lo de mercenário, vai chamá-lo de burro, vai fazer um monte de coisa. Deixei de pegar outros clubes, só que eu acho temporada que, que ele disse que não ia pegar clube nenhum. Só que aí eu acho que também já é uma preparação pro ano que vem. Sair. Já é uma preparação já pro ano que vem. Saída já. Porque o Cuca sabe que o futebol é resultado. Sim. E se você não se eu ganha, estou na diretoria do Galo, eu não ia querer renovar. E se você não ganha, você é contratado para ter as grandes expectativas. Vai chegar a Libertadores e tal. Aí você não consegue. Beleza, não conseguiu porque chegou agora, para dirigir o time, foi rápido, ele chegou na segunda para dirigir, não deu tal. Então, o Campeonato Brasileiro nós vamos buscar, vamos conseguir a vaga. Aí você não consegue da forma como se espera, é natural que seja já tem outro lado. Se o Atlético estivesse bem agora, o Cuca seria apontado por muita gente como responsável pelo sucesso. Mas não só o Cuca, todos, né? Isso, mas ele voltou, Zé, confiando muito nisso. Sim. Porque ele, para topar um contrato como ele topou de 4 meses, ele voltou por ser um lugar que ele conhece, por ser um lugar que ele foi muito feliz e campeão no passado. Que ele conhece. Um elenco que ele conhece. Ele teria, num primeiro momento, só elogio, só coisa boa para contar. Coisa ruim é o seguinte, o trabalho já não estava tão bom, eu peguei. Sim. Não, o trabalho com ele também piorou. Mas agora o time joga pior. Mas a reflexão agora que o Caetano tem que fazer, o Rodrigo Caetano, os dirigentes do Atlético, é da seguinte maneira. O olhar é assim. Eu mudei, eu tinha o Turco como treinador, eu mudei. Meu time estava em 4º lugar. Sim. E aí vem o Cuca, o meu rendimento oscila e cai. Aí você tem que olhar para ver onde estão os pontos que você precisa melhorar dentro do seu elenco, mas a parte tática e técnica ela é também importante. Quando a gente olha o Cuca desanimado assim, esse Cuca eu acho que eu não queria no Atlético, por exemplo, por sequência. Porque aí você dá. Eu sempre falo aqui de entrevista. A entrevista coletiva muitas vezes é usada para mandar letra para vestiário. É ou não é, Zé? O cara manda uma letra na coletiva para, vamos mexer com o meu vestiário. Só que ela tem duas possibilidades. Ou ela mexe, ou ela é desastrosa. Mas a entrevista do Cuca ali, ela retrata o que é o clube, o que é o campo. Mas então, ele não está mandando recado. Mas ali está muito desanimado, não mexe com nada. Mas ali ele não está. Eu acho que, fazendo essa interpretação que você está falando, eu não acho que ele está mandando recado. Ele leva pro pessoal, é isso? Não, eu acho que ele não está mandando recado para ele mesmo. Recado para vestiário. Não, eu acho que ali ele é o retrato da torcida. Sim, mas é o retrato do clube. Sim. Do clube que eu falo campo. Porque o Atlético com a bola é o Atlético sem a bola é o time que não sabe era o que eu ia entrar. Sabe, não sabe onde está. E o Atlético tem muitos jogadores bons. Eu gosto do trabalho. O Atlético tem o segundo melhor elenco do país. Como é que você contesta a história do Cuca profissional? Não. Ele é um cara que entregou, ele tem história no Atlético. Por que a gente cobra tanto desse momento do Atlético? É porque ele tem um elenco bom e tem um treinador que pode dar mais. Mas aí só pra gente fazer justiça e entrar um pouco nessa questão do jogo de ontem, né? O Botafogo mereceu a vitória, teve menos posse de bola, o Atlético não fez um primeiro tempo ruim, mas assim, o Atlético também não é mais efetivo. O Atlético tem chances, tem bola, mas não consegue concretizar isso. Sim. Então, assim, tem gol, mais do que só o Cuca. O vídeo também, né, Daniel? Fica mais difícil. Já tá difícil pra fazer gol. Quer botar aí? Faz então, gol, é uma luta. Então bota pra gente o lance do gol anulado, faz o gol, por favor. Nossa, o VAR... Viram não sei o que lá, puxou daqui, puxou de lá. Mas o Ken também perdeu um gol na cara. Também. Não, o Botafogo cresceu muito no segundo tempo. As alterações do Luiz Castro foram boas alterações. De novo, o gol o ataque do Botafogo é muito forte, cara. Aí, ó, o gol do Vargas e aí é marcado o impedimento do Dodô. Mas aí esse aí... Acertou, eu quero que alguém me mostre que ele está impedido. Vitor Birner, um especialista no VAR, pode dizer. Eu continuo, desde o momento em que anularam o gol do Luciano contra esse mesmo Atlético, e eu não vi impedimento, e me disseram que havia câmeras específicas no começo do VAR aqui, que só eles viam e tal, e depois a própria CBF confirmou que não... A CBF, acho que desse lance falou que não estava. Eu já vi alguns lances que eu não enxergo impedimento e que são marcados. Esse é um deles.
Eu olho, não tem, eu não consigo ver impedimento. Se alguém viu impedimento, Eles eu respeito. falaram que tinha um impedimento pelo cabelo do cara. Então eu fico imaginando. O cabelo faz parte? Nós temos rabo de cavalo. Não, nós temos um amigo em comum aqui, que é o narrador Oswaldo Maciel, que ele tem um belo topete. O cabelo dele, ele passa. Então, quer dizer, se o jogador tiver um cabelo mais pra frente, é impedido. Recolher o cabelo, não tá impedido. Alguém vem... O Daniel Borges e o Dodô, o impedimento marcado do Dodô, né? O impedimento é dado pelo Dodô, pela posição do Dodô. Você viu o impedimento, Zé? Não tem vi. impedimento, cara, não tem. Não consegui ver, não. Cara, ô Dani, eu falei do aí o gol exagero, anulado... cara. Você vê que eles traçam a linha, tem só uma inclinaçãozinha pequena do Dodô. Por isso que eu falei do cabelo, do topete, é isso. Mas tá você achou um muito absurdo aqui. ter marcado o impedimento, Edu? Porque a absurdo, nossa dúvida aqui é cara. a seguinte: em muitos lances assim, eu falo que Mas eu não tem entendi. Você não viu o impedimento? Você não acha vi. absurdo? É que eu já falei aqui em outras situações o seguinte, Dani. O que marcaram? Impedimento, então impedido. O que marcaram? Não estava impedido, então não estava impedido. Prats, Esse tipo de lance. Eu não vejo impedimento, eu não posso também falar não vi. que eu concordo Eu acho que com uma coisa que eu não vejo. o que foi Aí é marcado fácil no comentar, campo né? tem que ser respeitado. Difícil de entender essa cabeça aqui. Isso é verdade. Difícil de Hoje tá meio entender essa psicodélico, cabeça né? aqui. O programa tá tomando Cada não Roda tá o Cuca marcado. aí falando da arbitragem pra gente ouvir e continuar o debate sobre o futebol do Galo. Roda o Cuca pra gente. Não quero aqui transferir responsabilidade, né? Porque o VAR ele tem errado em muitos jogos, né? Ele veio para ser uma ferramenta para corrigir os erros, né? E bem no fim eles estão procurando pelo em ovo. Pô, ontem a gente vê jogo aí dos campeonatos europeus, os caras nem chamam o VAR, na dúvida não chamam o VAR. Os nossos, eles conseguem achar um impedimento assim de uma bola assim, ó. Isso é um absurdo, né, pessoal? Daí os caras veem, lógico, ao meio tempo, precisa ter um trabalho enorme para acalmar o jogador, porque não é um impedimento para ser dado. Bom, achar algum detalhe, um cabelo na frente, então estão tirando os gols. Verdade. Bom, achar algum detalhe, um cabelo na frente, então estão tirando os gols e não é só com a gente. Outro dia teve um Internacional e Fluminense, outro dia teve um Corinthians e Goiás, outro dia teve um Palmeiras e São Paulo. São todos lances que estão sendo tirados os gols. Né? Não estão dando gol, porque estão mais preocupados em tirar os gols do que dar. Isso é um lance capital. É um lance que eu não sou de falar isso, mas define jogo. Definiu o jogo, define lance? jogo e não só esse. Muda Eu o achei- jogo. Eu achei legal que o Cuca lembrou. Parabéns, Cuca, por ter lembrado Do cabelo? dos outros. Não, do cabelo não. De outras situações. Por quê? 2022 é o pior ano da arbitragem brasileira. Porque conseguiram com o VAR. Todo ano vocês falam isso. Não, mas o VAR esse Já ouvi ano. falar. Ou seja, tá Impressionante. piorando. Não, porque os outros anos o árbitro de campo era horroroso. Todos igual. Aí o VAR salvava. Agora nem o VAR tá se salvando, porque tem 4 pessoas lá que eu acho que um fala chinês, o outro inglês, o outro espanhol, que eles não se entendem. E aí o VAR tá chamando, quando consultado, ele tá piorando a decisão do árbitro. Não foi, sabe o quê? Daqui a pouco a gente vai começar a ter o futebol que existe, o futebol do campo, o futebol do VAR, o futebol... Vai começar? Não, porque hoje os muito caras eles tempo. fazem de gol. Pô, não pode, Mas cara. vocês acham que influenciou no resultado desse jogo? Pô, Dani, Era 1x0, né? Tava 0 a 0, Era um né? outro jogo, Porque era um 1 a 0, outro jogo. obriga o Era um adversário a outro mudar a postura, o Atlético pode mudar a postura, o jogador Você que tá atuando tira- ganha confiança, pega Tira o embalo. nervosismo, né? Muda Você tudo. tira o nervosismo dos jogadores. Tá É 1x0, você tira o peso pro 1x0 e tal. Pode mudar sim. E aí eu fico pensando assim, né? O Galo estava na 7ª posição há bastante tempo, agora cai para a 8ª colocação e está correndo o risco real de ficar fora da O zona de Botafogo entrou na classificação briga. para Libertadores. O Botafogo entrou na com briga. 50 entrou na briga. Eu quero destacar, no segundo tempo do Botafogo. O primeiro não foi bom. O Botafogo não conseguia sair do campo de eu defesa. abri a A pressão tabela, que o tá aí na Atlético tela. A pressão que o Atlético exerceu na saída de bola do Botafogo deu resultado. O Botafogo ficou muito sufocado no próprio campo. O Luiz Castro começou a fazer algumas alterações, entrou de novo muito bem o Lucas Fernandes, que voltava de contusão, voltou na última rodada e voltou nessa também. Bom jogador. Tiquinho Soares foi uma contratação até agora muito boa do Botafogo. Muito boa. Muito. O Marçal, lateral esquerdo, erra pouquíssimo na posição, ele era do Wolverhampton, lateral esquerdo português. Então, assim, Tietchan de novo fazendo um bom jogo, foi um jogador que cresceu ao longo do Brasileiro. Perdeu o Gatito Fernandes no começo, me parece que não joga mais no Brasileiro, entrou o Lucas Perry no gol. E o Botafogo consegue uma campanha boa, com resultados muito bons e expressivos fora de casa. E ontem foi mais um, pelo segundo tempo, que jogou principalmente. Já contra o Peixe em casa depois, né? O Botafogo Eu ganha. não lembro isso. O Pratos não gosta. Botafogo Mas ganha. Quão desastroso é o Galo fora dessa zona de classificação? Vai jogar contra o Cuiabá em casa e o último jogo é contra o Corinthians na Arena. A tendência ainda é se classificar.
eu ainda aponto como um dos favoritos a classificação entre os 8. Ah, porque aí você vai querer falar mal do São Paulo. Não é, porque a tabela é favorável. Agora que me liguei, ele faz São Paulo. A tabela é favorável, o elenco é melhor, os outros não estão jogando bem. Exato. Né? Você tem diversas coisas que favorecem. Se não for, é uma tragédia porque é o ano da inauguração do estádio. Eu diria mais, acho que a maior tragédia da temporada, mais do que eliminações aí, é não ir para Libertadores. Porque a eliminação é o imponderável, você está jogando. Você tem a possibilidade de ganhar, de eliminar o adversário. Essa daí você tem o planejamento todo comprometido. Você acha que o São Paulo tem mais chance que o Atlético de ir não pra... tem. Não, acho até que os dois vão sentar bonitinho num banquinho É, o jogo e olhar, internacional olha é o difícil, Botafogo, né? olha o Fortaleza. E Goiás fora depois. No Fortaleza, acho que para Libertadores ficou. Fortaleza, Acho que as já duas era. equipes... Acho que para no Botafogo. Acho que as duas equipes vão ver o Botafogo indo para Libertadores. Então, E quem? Tem Não, o mas sexto são pro duas Atlético Paranaense vagas. hoje. Ah, não, 2 vagas O não. Paranaense firmou, o o América Atlético- Mineiro e o Atlético Paranaense já estão, né? A América já tá. Na verdade, assim, a sexta, O América sexto tem a tabela colocado muito favorável. vai diretamente para os grupos. Sim, sim, E o sétimo e sim, oitavo, sim. o que tem aí é que o Atlético Paranaense não está garantido ainda. Com 54 não está garantido. Aí vem América 52, Galo 52. Aí vem São Paulo 51, Botafogo 50. Prates, Para aí. Eu tô indo pelo que a campo, luta porque é a gente até aí. tinha o questionamento do Atlético Paranaense se ia retomar. A Retomou. América é boa. O Atlético Paranaense deu onda do jogo do Flamengo, fez um jogo interessante. Ganhou do Goiás e perdeu do Inter depois. Apesar da expulsão, o duro é que não tava ganhando de ninguém, né? Lembra? Sim. Pra chegar na final. Daqui a pouco a gente fala de São Paulo Internacional aqui também, jogo hoje que abre a rodada do acusado. Campeonato Você Brasileiro. vê nos Não, vamos falar, sim, senhor. acusado de Quem falar foi mal o de São destaque do Paulo. Botafogo, Rafael Prates? Chiquinho Soares. Rapaz, olha aí o que o Prates arrumou pra gente, ó. Roda a vinheta. A seleção do Bola de Prata, essa é a seleção da rodada de número 36. E graças a Rafael Prates, que manda no Bola de Prata, qualquer reclamação, por favor, manda Quem mais? mensagem pra ele. Quem mais? E o algoritmo do Ricardinho. O algoritmo do Ricardinho. Diniz é o treinador, o Walter, goleiro do Cuiabá, aparece no gol. Fagner na lateral direita, Gil e Adrielson na zaga ali, no lado esquerdo fechando o Hugo. Meio campo com Juninho e André. Ganso e Maurício mais à frente, Cano e Tiquinho, Rafael Prates. Tiquinho merecidamente, hein? Grande brasileiro, hein? Contratação muito boa do Botafogo. É uma dessas que o Botafogo fez no meio do ano. Tiquinho, Marçal, Adrielson entram nessa leva do meio do ano do Botafogo. Eu tô olhando esse campinho aí, ó. Tô vendo ali E Paulo o professor? Henrique. Quem é o professor? O professor é Fernando Diniz, calando os críticos e está aí no nosso campinho. Ixi, acabou de arrumar uma briga agora no Ih. Twitter. Paulo Henrique Ganso. Jogou. Que jogador. Sábado jogou. Que jogador. Paulo Henrique Ganso. A turma que detesta o Daniel Alves. Não, Paulo vai atacar por Henrique causa do Fernando Ganso. Aplausos pra ele, porque ele tá jogando, é impressionante. Daqui a pouco o Eduardo vai lá tomar uma cerveja com o Ganso. Vai ter isso? Não é meu, não, Vai ser a parça? dona ali não é meu parça. A dona ali Não vai ter parças. não tem parças, eu não tenho parças. Meus parças são vocês. Meus Roda a parças são vinheta, os pelo fãs amor de esportes. Deus. Sinto honrado. Ok? Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet é um oferecimento de Sporting Bet. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Você é minha Depois do parça. intervalo, a gente projeta aqui São Paulo e Ela é minha Internacional. parça. Fala, parça. Vamos tomar. Joga na tela as prováveis escalações de cada equipe pra gente começar o nosso debate aqui, por favor. Ó, a gente tá vendo primeiro o mandante, que é o time do Rogério Ceni, que vai a campo com o Felipe Alves, os zagueiros Ferrarese, Luizão e Léo, o meio-campo com Pablo Maia, abertos Reinaldo de um lado, Wellington de outro, mais à frente Patrick, Nestor, Luciano e Caleri. Reinaldo Roda o pela direita de Internacional. novo, né, Dani? É, Pelo terceiro invertido jogo ali, seguido, né? É o terceiro já? O terceiro Atlético, Achei que era o Fluminense, segundo. e Ah, agora é verdade, já é o terceiro. E aí, do outro lado, do Internacional do Mano Menezes, com Keiler, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick e na frente, Pedro Henrique e Alemão. Vou começar por aí então, Prates, essa questão do São Paulo com o Reinaldo invertido. Tem quem não gosta do Reinaldo, não sei se você Muita sabe, mas gente. tem pessoas aqui, Muita inclusive gente. nessa mesa, não vou Lamentavelmente. falar nada. Também tem mas quem que goste, não né? gostam do futebol Tem de do tudo. Reinaldo, não. Ele tá jogando improvisado por ali, né, Dani? Que eu acho que mostra uma necessidade, uma situação difícil pro Rogério Ceni tentar encontrar uma solução para essa posição do São Paulo. Né? Igor Vinícius fora, o Moreira fora, o Rafinha foi expulso e já não era o Rafinha como lateral no São Paulo há algum tempo, e vai o Reinaldo de novo por ali. E aí vira uma temeridade para o São Paulo. O Pedro Henrique faz um brasileiro muito bom. Sim. Pedro Henrique é, entre aspas, um achado do Inter, ele entrou muito bem no O time. alemão que caiu de produção. Também né? caiu um pouquinho de produção. O Pedro Henrique é um jogador muito rápido, se tiver espaço para conduzir a bola para correr, ele geralmente dá trabalho para o marcador.
Então a gente vai ver essa marcação que o São Paulo faz, se é o Ferrarese que vai sair para marcar o Pedro Henrique, se é o Reinaldo que marca o Pedro Henrique, se o Reinaldo marca, por exemplo, o lateral do Inter, que é o René, que não apoia tanto, mas é uma situação que o São Paulo tem de contornar. Das muitas situações que o São Paulo tem de contornar no jogo, essa é uma delas do Reinaldo pela direita, sem dúvida alguma. Mas vocês acham que o Internacional é favorito para a partida, mesmo São Paulo jogando em casa? Por o Inter chega melhor. Melhor. Pelo aspecto emocional. Eu acho que, conversando com algumas fontes, viu, Prato? Fontes. Gosto. Eu acho que Igor Gomes deve jogar ali pelo lado. Pela direita? Porque... Não vai manter o Reinaldo? Não, porque a performance do Reinaldo não foi das melhores, né? Então eu acho que tem muito contra o Fluminense isso. Achei pior do que contra o Atlético. Tem muito isso. E Patrick deve jogar também. Apesar de toda a confusão. A gente vai mostrar a entrevista do Senna explicando a substituição. E outras fontes, né? E outras fontes me disseram que o ambiente não está. O ambiente já não era muito bom. No São Paulo. No São Paulo. O ambiente já não era muito bom. E que depois do que aconteceu entre Patrick e Rogério Ceni, o ambiente ficou... Mas o ambiente grupo e Rogério? O dia a dia. Calma, a gente já vai abordar essa questão aqui, porque é um ponto interessante. O Ceni fala sobre a substituição que ele faz, mas antes eu quero ouvir o lado de cada mesa. Você também acha o Internacional favorito? Eu acho, e até porque o São Paulo tem muitos desfalques, o São Paulo completo já não entregava muito do que a gente esperava. Agora com desfalques, eu acho que o Inter é favorito, até pela questão do ambiente, busca como nós lembramos. Vice ali, né? Busca o vice-campeonato, tem feito a melhor competição. E acho até que vai desagradar muita gente que já tem até ingresso na mão e pode até ir para essa claro que não. Aí que a torcida tem que comprar, como sempre tem feito no Morumbi, tem que empurrar o time. Sim, mas notícia boa pensando quem está com ingresso na mão e está ouvindo a gente aqui debater, entendeu? Não, mas... Olha o que me deixa... que nenhum São Paulo está esperando pro meu vizinho mandar o ingresso, ele mostrar o ingresso dele aqui. Pede pro seu vizinho mandar o ingresso. Seu vizinho vai? Tem um ingresso no celular aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver isso. Vê aí. Eu vou colocar o óculos. Chegou. Não, mandei agora. Já manda ingresso aqui, tá o tempo inteiro conectado aqui. Mas antes, você quer comentar alguma coisa sobre esse jogo? Você há pouco disse que eu ia criticar o São Paulo e reclamou. Os três criticaram e você não falou nada pra eles. Eu tô só ouvindo aqui. Que isso? Não, agora você fala. Não, discorde deles. Não. Você fala, você deu discorde deles pra você, então. Eu tenho muito a acrescentar. Falando que ele é rancoroso. Chegou o ingresso? Fique à vontade, Birner. Assinaria o empate, teu vizinho? Mostra o ingresso, pergunta pro seu vizinho se ele assinaria o empate hoje. Vale muito. Que é hoje no Morumbi, que é coisa... o ingresso tá aqui, ó, na mão. Deixa eu printei aqui só pra não pegar. Cuidado pra não mostrar. Tem o nome no ingresso ou não? Não. Tô olhando, não tem. É VT? É VT? Olha lá. Opa, cuidado, pelo amor de Deus, com esse celular. Era que tá no ar, hein? Agora não dá pra fazer duas coisas, vamos lá. Vamos ver, deixa eu ver. Olha aí, ó, os torcedores do São Paulo, vizinhos do Vitor Birner, estarão no Morumbi. Seu vizinho o vizinho assina o empate pro jogo de hoje? O vizinho quer vencer. Claro. Mas o vizinho é realista. O vizinho acha que a chance de perder é maior que a de ganhar. O vizinho está indo no seu 10º jogo no Morumbi na temporada, viu 7 vitórias e 2 empates. O vizinho é pé quente. Então não vai perder. Os empates foram contra o Atlético no último jogo no Morumbi e com o São Paulo atuando com o time reserva diante do Corinthians, depois de sair perdendo na rodada seguinte a classificação para a decisão da Copa Sul-Americana. Ou seja, a presença do vizinho ela é muito positiva, mas eu tenho dúvida se ela vai funcionar. Eu acho que vai. Dessa vez eu acho que talvez o vizinho encerre a sua temporada como torcedor com o seu pior resultado. É um novo momento, faz frio. Você acha que o vizinho tem que agasalhar? Agasalha. Agora, o vizinho não conhece o Morumbi. É um novo momento. A questão é que sim. Você ouviu? Essa é a melhor de todas. O vizinho, você leve seu agasalho. A questão é que se empata hoje, a Libertadores fica muito difícil, né? O G8 fica complicado. Muito difícil, Dani. O jogo pro São Paulo em relação à Libertadores é decisivo, né? Pra chegar a Goiânia na última rodada. Chita Verde me fala aqui que são 15 empates no Campeonato Brasileiro. Eu não sabia esse número de São Paulo tem 15 empates, né? Sim. É muito. Até por isso, São Paulo, em relação a empatar na pontuação com outro time, pode se prejudicar pelo pouco número de vitórias, né? Que é o primeiro critério de desempate. Você acha que São Paulo com 4 pontos classifica? Eu acho que com 4 pontos tem uma grande chance de entrar. Pelo menos na 8ª posição. Eu acho que a briga do São Paulo é essa, 7º e 8º lugares. Mas a gente falava dos 4 pontos da projeção sem ter esse ambiente de hoje. Mas esse ambiente você acha que vai prejudicar o time? Ô Prates, sabe o que acontece? O futebol, quando você tem um time que não dá o retorno técnico, você se apega muito no ambiente. Mas já deu em outros momentos, Edu. Já não deu. assim, brilhante, mas é um time competitivo. Eu estou me baseando nas informações aqui de quem traz o dia a dia, o Eduardo Afonso, André Plihal. Não pode estar. Esse momento em que Elias. Não. Acabou de dar informações. O Plihal voltou? Fazer... Não, ele sempre tá nunca... E aí, sempre tá... você olha o ambiente, Dani,
Não dá, cara. Não pode ser se as informações são essas de Patrick e Rogério e de que uma parte foi para um lado, outro, só que, então, assim, como terminar das informações, né? Segundo as fontes, o Patrick foi avisado, foi chamado a atenção que ele tem que respeitar a hierarquia. Né, Zé? Assim, o Patrick sai revoltado quando é substituído pelo Rogério. A gente tem entrevista do Rogério, a gente pode ouvir a explicação. Segundo conversas com essas fontes, o Patrick entrou no vestiário reclamando, o Rogério Ceni falou, pode sair do vestiário, pode sair. Ele insistiu, aí os dois discutiram, aí ficou um clima pesado. E depois chamaram o Patrick e explicaram para ele que ele tem que... Explicaram não, Falaram para ele que ele tem que respeitar a hierarquia. Então, se o treinador tira, ele tem que respeitar isso. E se ele quisesse, se ele quiser reclamar, questionar, no dia seguinte ele vai diretamente à sala do treinador e questiona. Não no momento... naquele momento. Eu acho que acontece, Zé. Obviamente não ajuda em nada. O clube não é positivo. Natural, hein? Eu tô dizendo só informações. Sim. As discussões, elas são naturais. Quero ressaltar uma coisa. Não, eu não. Mas eu já vi jogador partindo pra cima de treinador e feio. Só quero destacar que se o São Paulo não for a Libertadores, não será por isso. E se alguém estiver insatisfeito, principalmente os São Paulinos, manda embora o Rogério, manda embora o Patrick, e ano que vem o São Paulo vai ser campeão do mundo. Tá na hora, e a outra mundo real, tá? É muita falta. São há anos 55 mil situações para não chegar onde tem que chegar. Vini, mas depois se você puder confirmar com as suas fontes, que eu sei, com os vizinhos, essas coisas todas tá difícil aí, lá, porque também o ambiente com o Rogério não é dos melhores. Então, mas aí, porque aí, por exemplo, não, Rogério, diretoria, porque o que falaram... A diretoria? A diretoria não tá com essa moral, pá. Calma. Mas ela que tem a caneta, garoto. Deixa eu terminar as fontes, Deixa eu olhar o bico. Passando as fontes aqui. É verdade. O que falaram é o seguinte, que as declarações do Rogério no pós-jogo, que terra arrasada, não sei se fica e tal, chegaram no Rogério, conversaram com ele, falaram para ele, não é para fazer isso, não é para você continuar falando isso, é melhor separar, porque a gente tem um campeonato pela frente. Aí parte de diretoria. E o que passaram é o seguinte, que o Casares, o ambiente não está muito legal, que isso chegou e que o Casares, eles estão ali, que a possibilidade do Rogério no futuro eles sentarem com o Rogério para conversar, ela é grande também. Olha, mas eu tenho muita dúvida. Eu estou falando, claro, respeito a informação. Porque o que acontece? Aí eu acho que... Eu não tomo essa diretoria com essa bola toda. O que é melhor? Aí eu tô vendo... Tá de vidro. Sabe como é que é a telhada de vidro? Fiz uma pergunta, nenhuma afirmação. Eu só vou explanar aqui o cenário. O porquê de tudo isso. Porque é o que acontece. O São Paulo... Com todo respeito ao Rogério Ceni, estou passando as informações. O São Paulo é mais importante que o Rogério. Sim, claro. A instituição é mais importante. E que os diretores também. Então, por isso que eles colocaram adiante. Por isso que eles não... Aquela coisa da situação, não, o Rogério tranquilo, beleza e tal. Isso já começou porque eles estão vendo que a situação ficou exatamente... O Rogério ficou maior do que eles esperavam. Mas culpa deles. Isso que acontecer isso. Só que para não passar... Durante muito tempo o Rogério foi o único porta-voz do São Paulo. Eu só estou colocando aqui... Dani, mas é engraçado, o que é engraçado é o seguinte, primeiro, que a discussão do Patrick e do Rogério acontece no vestiário e o Patrick está fazendo uma grande temporada. A gente não pode deixar isso de lado. Não estou dizendo que dá direito a ele de contestar. Segundo semestre. Ele pode perguntar, demorou pra entrar, e tal. Segundo semestre. Mas ok, agora, isso colocado da diretoria, é engraçado que quando o treinador serve de escudo, que legal que ele está aqui, Aí põe ele na frente. Você segura a onda Depois, eu preciso retomar isso aqui, deixa eu pôr. A diretoria do São Paulo... O treinador não é bobo também, vai. Eu sei, Zé. Claro que não. Eu sei disso. O treinador também usou muito dessa situação para poder fazer o que fez. Mas é um jogo de toma lá da cara. Claro. É da diretoria e do Rogério. Mas a diretoria... Passar os recados que ele queria. Mas na situação, a diretoria... Não tem ninguém bobo aí, nem diretoria, nem treinador. Mas a diretoria tem que apresentar a solução. Só contestar... O São Paulo só contesta há 5, 8 anos. Tá errado ali, pode... Mas não tem ninguém que apresente uma solução. E o Rogério, eu acho que eu concordo contigo. Também foi muito, em alguns momentos, interessante pro Rogério. Por isso tudo, por esse cenário que eu te falei de
pouco mais conturbado. Hoje o Inter é favorito, só pode deixar de sair da Independente, Libertadores. por exemplo, da diretoria pensar ou não, eu acho que o Rogério teria o direito de chegar a chamar a diretoria e falar assim, qual é a real situação do São Paulo para o ano que vem? Mas o Rogério não sabe? Não, mas uma coisa é você saber, outra coisa é, por exemplo, se não conseguir classificar. Sim. Eu acho que o Rogério, pela forma de ser do Rogério, de ser um cara competitivo, de ser um cara que ele mesmo não vai conquistar. Não, eu acho que ele vai chamar a diretoria para conversar. Há quanto tempo o Rogério está salvando o São Paulo nesse sentido, nesse aspecto? Serve como escudo, mas ele também utiliza isso para o seu benefício em determinados momentos. Só que a forma de ser do Rogério, de ser competitivo, inclusive um dos problemas que ele tem no dia a dia é que ele espera que todos os jogadores se comportem como ele se comportava quando jogava, o que é um erro. Ele não pode. As pessoas são diferentes. Cada um é cada um. Ele já tinha esse problema quando jogava, ainda mais agora como treinador. Ele não pode esperar isso. Então, isso é um dos problemas que tem lá no ambiente, no dia a dia. Dele cobrar, dele ser chato, isso é natural. Se você, todo jogador que será dirigido pelo Rogério, o Rogério vai ser chato nesse sentido. E é um direito que ele tem, a forma como ele trabalha, como o treinador... Mas existe um limite, né? Porque eu acho que se de novo chegou nesse ponto do ambiente estar ruim por conta da cobrança excessiva, do comportamento do Rogério, é complicado para a carreira dele. Sim, não, é complicado para a carreira dele, é complicado para a carreira dos jogadores também, que não aceitam determinadas situações. Eu acho que é um toma lá da cá. Porque em determinados momentos a cobrança ela é válida, porque evolui. Em determinados momentos ela não é válida porque é muito pesada. É um ambiente, sabe, é uma linha muito tênue entre o certo e o errado, entre o forte e o fraco, entre a pressão exacerbada e a pressão que não existe. O ambiente do futebol, ele trabalha muito sobre resultado. Se você ganha, a pressão é válida. Pô, ganhei, o cara jogou tal. Se você perde, essa pressão pesa. E isso vale para o treinador, vale para o jogador, vale para a diretoria e vale para o torcedor. Em clubes bem gerenciados, os jogadores brigam e trabalham unidos quando vão ao campo. Em clubes mal geridos, eu vou dar uma... acontece menos. Eu gosto muito de vôlei, né? Eu acho que eu assisto bastante, minha filha agora também gosta e tal. Eu assisti ontem uma entrevista do William Ermago, né? O levantador, aproveitar, mandar um abraço para ele e tal. Ele falou que o ambiente no Cruzeiro era um ambiente pesado, porque eles eram muito competitivos. Então todo mundo queria ganhar. Só que eles ganharam muita coisa, né? E ele falou assim, chegou um determinado momento que nós ganhávamos o título e nós não comemorávamos. Nós no dia seguinte nós já estávamos na academia para arrebentar a musculação, para poder ganhar. Então isso é natural. Isso é o Rogério. E assim, tem jogador que gosta, tem jogador que não gosta. Você imagina, por exemplo, o jogador que é dirigido pelo Fernando Diniz. Como que funciona? O cara tem que trabalhar de que forma? Isso, tem gente que gosta e gente que não gosta. Isso é natural da vida. É como nós temos pessoas aqui que nós não gostamos e tem gente que não gosta da gente. E aí, Zé, eu acho que dá pra tirar do ambiente e aí você vai selecionar. Sabe por quê? Porque o ser humano, de maneira geral, precisa dos louros, da comemoração e não só da cobrança. O que eu fico pensando aqui é, diante desse cenário que está instaurado, se desenha uma temporada que talvez o jogo de hoje, um jogo difícil contra um vice-líder, defina o próximo ano já, não só esse, pensando em Libertadores. Qual seria o teor dessa conversa, Birner? Porque, assim, até onde essa conversa é no sentido de o São Paulo quer manter o Rogério por causa do bom trabalho, o São Paulo quer manter o Rogério porque em momentos ele serve de escudo e porque ele, olhando o elenco que tem, para mim, entregou o que podia? Sim. Ou a partir de onde ela já vai pro, de novo um ambiente ruim, de novo a incerteza do... Há muito tempo no São Paulo, né? Não só dessa diretoria. Mas eu acho que se as pessoas têm... Porque tem que lembrar que o clube trabalha no modelo associativo. O clube não quer ainda, pelo menos, ser uma empresa, uma SAF, nada disso. Então, o clube existe para obter resultados e para agradar o seu torcedor. Isso, em teoria. A partir desse momento, você imagina que as pessoas vão sentar e conversar, cada um vai fazer sua meia-culpa, cada um vai entender aonde errou, para que as coisas caminhem melhor a partir da próxima temporada. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que isso vai acontecer porque, no final das contas, até pelas mudanças estatutárias que tentaram fazer e depois as que fizeram, está muito claro porque os cartórios de São Paulo acham que o clube é deles.
O clube não pertence ao torcedor. O torcedor paga conta, na prática o clube é deles. Né? Porque quando você fala do torcedor abrir, do sócio-torcedor votar, tal, são coisas assim que dificilmente passam no São Paulo. Quando você fala, por exemplo, do São Paulo virar uma SAF, estão fazendo um estudo agora, vamos ver se anda ou não anda, mas já na gestão Leco, por exemplo, a Deloitte fez um estudo que foi para o Conselho de Administração para poder transformar o São Paulo em empresa, e ia ter o Conselho de Administração depois com pessoas muito grandes de mercado, tal, a coisa não andou. Então o São Paulo é um clube complexo, o São Paulo é um clube muito antiquado na maneira de pensar. Isso inviabiliza a evolução do clube como tem que ser, e inviabiliza esse tipo de conversa. Eu acho que o Rogério tem que pensar, em primeiro lugar, na própria carreira. Que eu acho que ele vai fazer. Eu acho que o Rogério tem que pensar... E pensando na própria carreira, é bom para ele continuar no São Paulo? Então, eu acho que essa é a grande questão. Aí ele senta com a diretoria e aí é a conversa prática possível. Quem vem, o que se espera... os salários vão ser pagos em dia a partir do ano que vem, a dívida vai ser diminuída. Qual é o projeto? Porque se a diretoria do São Paulo diminuir drasticamente a dívida do São Paulo e mantiver o São Paulo na primeira divisão na próxima temporada, para o São Paulo daqui 2, 3 anos ter capacidade de investimento, vai ser um bom trabalho da diretoria. O bom trabalho da diretoria nesse momento não está atrelado exatamente a conquistar títulos. É mais ou menos o que fez o Bandeira de Melo no Flamengo. O São Paulo precisa passar por um processo, uma gestão de organização. Isso, se ele vai fazer isso como SAF, se ele vai fazer isso como modelo de clube associativo, é uma questão do São Paulo. Só precisa fazer isso. Então, a diretoria precisa ser clara com o Rogério. O Rogério precisa entender se ele quer participar disso, porque eu não sei se é bom para a carreira de quem quer um dia chegar à Europa, ser um treinador de ponta, trabalhar num clube que dá poucas chances de título para ele. A única coisa que me chamou muito a atenção dessa passagem no São Paulo até agora é que o Rogério... Eu sempre soube que o Rogério gostava do São Paulo. Eu acho agora que ele gosta mais do que eu pensava. Porque, para mim, ele teve que lidar com muitas situações dificílimas. Em 2017 ele reclamou demais por coisas que eu acho que ele não tinha razão, e eu entendi a saída dele. Agora, para mim, ele está reclamando menos do que podia. É que as reclamações não são úteis muitas vezes, e no final das contas a diretoria do São Paulo tem que arrumar as soluções, não é o Rogério. Eu acho que o trabalho de campo do Rogério, até o momento, eu não estou falando até o final da gestão, até o momento, é muito melhor do que o trabalho dos diretores do São Paulo fora de campo. Rapaz, é um desabafo aí, né? Porque é um desabafo de quem quer ver os clubes brasileiros num outro caminho, mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que assim, tem muita gente indo pro lado errado, tem muita gente no futebol hoje que precisa rever conceito, e é o que a gente fala sempre de paixão. Só pra gente fechar o debate no campo... São Paulo é a terceira maior torcida do país. O São Paulo deveria ter, por lógica, a terceira maior capacidade de investimento dos clubes brasileiros na hora de formar o seu elenco. E o São Paulo hoje não tem a quarta, não tem a quinta, o São Paulo hoje não tem. Só para a gente fechar no campo, vamos ouvir a explicação do Rogério para a substituição do Patrick, só para a gente pensar se faz sentido ou não diante do jogo que se apresentou ali e, obviamente, pensando o quanto isso influencia no jogo de hoje contra o Internacional. Eu achei que o Patrick já estava um pouco desgastado no primeiro, não estava, principalmente defensivamente, não estava conseguindo recompor. O Galo entrou para fazer essa função, a mesma função do Patrick, mesmo sistema de jogo, mas nós tomamos um gol com não sei quanto tempo, sei lá, 1, 2 minutos, não sei, não. 1 minuto, 2 minutos. Eu acho que nós temos que ser mais fortes psicologicamente. Quando sofre um gol, nós temos que estar mais ligados no jogo. O gol já aconteceu, não deveria ter acontecido. Mas nós temos que entrar, não deixar se abater por um gol. Acho que tem mais força psicológica, mental, para a gente continuar no jogo, mesmo quando sofre um revés, como foi o gol com 1 minuto. Tá aí, ô Prates, faz sentido a substituição? E assim, não é que ele preteriu, sacou do time, talvez por não ter muitas opções também, mas o Patrick tá aí para jogar contra o Internacional. Dani, mas a substituição para mim no sábado era compreensível, porque assim, a maneira que o São Paulo marca é uma exigência física muito alta que o Rogério Ceni cobra dos jogadores. Os jogadores tendem a entregar fisicamente muito pro time. O São Paulo cai de rendimento quando ele não consegue mais pressionar na frente. Exato. Sim. É isso. E aí o que o Rogério deve ter sentido, tá sentindo? O Patrick, em 45 minutos, ele foi no que o Rogério considera o limite, talvez, físico dele. Segundo tempo, ele não vai conseguir marcar dessa maneira. Não vai ter essa intensidade de marcar mais à frente, carregar a bola, dar opção pelo lado esquerdo. Ele trocou. Né? Eu acho que dá para colocar na alteração do Patrick a derrota do São Paulo. Aconteceram outras coisas também. Mas hoje, se ele tiver condição, tem que começar a partida. É um jogo grande que pode levar o time para a Libertadores. Quando está pressionado, tudo vira uma coisa muito grande, né? Era para ser natural. O treinador substitui, o jogador fica insatisfeito, bola para frente, vamos para o próximo. Fecha e já me dá o placar para a gente brincar. Mas é até uma forma do Patrick poder dar uma resposta ao Rogério, né? Jogando hoje. Placar. Placar? Ih, agora. 2-1 Inter. Prates. 2-1 São Paulo. Edu, que risadinha foi essa? Ele faz
longe de me comentar o comentário. É isso que eu ia analisa, não, São Paulo em crise, cheguei em São Paulo vem. E o seu placar? 2-1 para o Internacional. Virner. Mística. Eu só opino o resultado dos jogos de São Paulo quando recebo ordens. É uma ordem. No último jogo, eu opinei empate no São Paulo e Atlético. Acertou. É a mística. Se empatar hoje vai dar ruim no G8, hein? Então eu vou numa mística agressiva. Então vai. Agressiva. Vai. 3-1 pro Inter. Que isso? Nossa. Essa é a mística agressiva? Mística agressiva, é tudo ou nada. 1-0 São Paulo, meu placar pra gente pro intervalo. É tudo ou nada. Zica reversa. 3-1? Cara, E ArcelorMittal. Acabou o Futebol 90, obrigado pela sua companhia. Amanhã, 1h da tarde, tem mais. Já? Você quer ficar mais um pouco? Let it go, o frio que tá aqui Ana hoje. e Elsa, obrigado por emprestarem o estúdio. Pra assistir o jogo. Isso que eu ia falar. Vizinho do Birner, bom jogo hoje. Leva toquinho, hein? Quer dizer, vizinho do Birner, leva toquinho de paz. Vizinho do Birner, quer dizer... Vamos escalar a seleção juntos aqui, vai. Alisson. Danilo. Thiago Silva. Marquinhos. E o Alexandro. Casimiro. Fred. Eu já... então. Já começa aí. Aí já começa você quer a escalação com a cabeça do Tite? Do Tite. Fred, Casemiro e Paquetá. O Neymar ali fazendo esse bailado. E aí com o Richarlison e Rafinha na frente. Com essa é a escalação que vocês acham que vai ser a escalação titular da Copa? Essa é a escalação que deve começar o primeiro treinamento quando o Tite chegar ali para preparar a equipe. Se é que vai ser titular, eu não sei. Eu acho que na Itália, né? Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo. O Rafinha na seleção, até agora, para mim, um jogador que eu aplaudo muito. A atuação contra a Argentina, quando ele toma uma cotovelada suja do Otamendi, uma atuação épica. Contra o Uruguai também, né? Contra o Uruguai jogou demais. Porém, no Barcelona ele não vive um bom momento. Tem cara que chega na seleção e é outro jogador. Sim. Né? Acho que o próprio Coutinho, né? Agora fora por Coutinho lesão, é outro jogador quando chega um ótimo exemplo. Se o Rafinha for o jogador que vem sendo na seleção nos treinamentos, eu acho que ele fica. Senão, ele pode perder a posição. Outro é o Richarlison. Richarlison, como centroavante... Machucou, vai estar voltando de lesão. E no Everton ele não é exatamente um centroavante e tal. E como centroavante, pra mim, o Gabriel Jesus é muito mais jogador. Se eu tô no clube, vou contar qual é o contrato pra ser o centroavante. O Gabriel Jesus de olho fechado. Eu não pestanejo. Assim, é uma decisão fácil. Mas chega na seleção, a bola cai no pé do Richarlison, ele faz um gol. Então, eu tenho algumas dúvidas. Essa seleção, eu acho que é a que começa treinando. Se é a que começa jogando, vai ter uma semaninha ali, muito pouco pro Tite definir. Na verdade, eu acho que começa jogando e teremos algumas mudanças. Seleção. É a seleção. E ao longo do nosso programa, nós vamos até palpitar quem pode perder posição, tudo, né? Porque... acho que o Birner falou, Edu, desculpe, em relação ao momento do clube, olha, eu não sei o quanto o momento do clube vai pesar pra cada um começar jogando a Copa. E eu ia completar com isso. Exatamente, o Daniel tá fazendo o quê? Não, tanto é que eu ia completar com isso, porque o Tite, ele... nos clubes, ele já era assim. Na seleção, ele estendeu. Para perder posição, tem que ser realmente uma oscilação técnica muito grande e alguém pedindo passagem. Eu acho que dessa vez... Boa tarde, né? Boa tarde a todos, Dani. Boa tarde. É que eu não sei se é pro lado direito. O meu lado... porque é louco, chácara. O problema é que... Não é um problema, né? Eu acho que nós vamos ver se realmente, de fato... Né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, de fato, o Tite aprendeu com aquilo que aconteceu em 2018. Isso significa o quê? Isso significa que ele vai mudar a equipe de acordo com o adversário. Eu acredito que ele vai ter e com o momento dos jogadores mas aí fazendo esse exercício para a Sérvia, vai. E com o momento dos jogadores também? Não, mas na seleção, o momento é difícil na seleção, sabe por quê? Porque no clube você joga de uma forma, na seleção você tem mas eu tô falando do momento do jogador na seleção. Sim. Por exemplo, o William na última Copa, por exemplo. Mas o William na última Copa, aí, não é... Eu acho o seguinte, eu acho que em determinados momentos você tem que escutar o treinador. Em outros, você tem que escutar aquilo que você sente no campo. O William veio aqui no Resenha e falou que a jogada dele contra o México, que resultou no gol, foi, entre aspas, uma indisciplina dele taticamente, porque o Tite gostaria que ele permanecesse o tempo todo ali. Sim, o Gabriel Jesus pagou caro uma Copa inteira por isso. Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, todos esses caras foram sacrificados para o Neymar jogar. Mas é o Neymar, é o grande craque. Vai acontecer de novo. Eu também, assim, naquele momento ali, aí eu acho que é um grande erro
que eu venho falando há um bom tempo em relação a clube. A seleção não é um clube, a seleção você tem que ter os melhores, e eu acho que o Tite aprendeu nesse momento. Né? O momento do Rafinha no clube, no Barcelona, não é legal. Sim, como joga o Barcelona? Quais os movimentos que ele faz? Quais os companheiros que estão ao lado dele? Como joga a seleção brasileira? Quais os movimentos, né, que ele irá fazer dentro da seleção? Com a bola, sem a bola? O entendimento técnico, muitas vezes, em relação aos jogadores brasileiros, você tem uma outra forma de ver o jogo, de entender 1-2 como é que funciona. Então isso, muitas vezes, ele acaba acontecendo o que o Birner falou. No clube tá mal, chega na seleção, arrebenta. Né? Porque aí eu vou pegar uma frase do Tite, né? Porque o coletivo potencializa o individual, mostra. O campo mostra. Né? Eu espero que o Tite tenha aprendido isso, né, na última Copa do Mundo, porque se ele não fizer, nós teremos problemas.